Um homem come pela primeira vez, mas engole a colher junto com o arroz, porque para ele a colher tem um sabor melhor do que o arroz. Acontece que o homem despertou a habilidade de nível mais baixo, manipulação de metal, mas ele pode ficar mais forte consumindo metal. Em sua vida anterior, Tong Yi se tornou o Imperador de Aço através de imenso esforço. Com um aceno de mão, ele podia comandar incontáveis flechas e destruir todos os inimigos. Mas no final, ele ainda morreu nas mãos dos humanos que ele havia protegido por 10 anos. Em seus últimos momentos, seus olhos estavam cheios de arrependimento. Ele nunca esperou que os humanos seriam destruídos pelos próprios humanos. Se ao menos ele tivesse descoberto um método para se fortalecer mais cedo, poderia ter salvado a situação. Seu desejo parecia ter recebido uma resposta. Quando Tong Yi abriu os olhos novamente, ele havia retornado ao ano em que se alistou no exército. Neste mundo, todos que despertam habilidades devem servir nas forças armadas. A unidade estava sendo punida pelo comandante por perder 9 cartuchos de bala. Aquelas 9 cápsulas já tinham sido consumidas por Tong Yi, cuja habilidade de manipulação de metal era classificada como a mais baixa, classe F. Levaria anos até ele descobrir como usar sua habilidade, transformando-se de classe F no poderoso Imperador de Aço. Atualmente, ele podia manipular 300 gramas de metal com 10 minutos restantes até a digestão. Quando a hora do almoço chegou, a unidade de Tong Yi finalmente terminou sua punição. Mas algo estranho aconteceu. Todas as colheres na cantina desapareceram misteriosamente enquanto Tong Yi olhava para a colher em sua mão, babando. No segundo seguinte, ele a devorou com prazer. Absorção de metal, 12 minutos restantes. Após a absorção, o peso do metal controlado aumentará em 1,25 gramas. Tong Yi parecia resignado. A esse ritmo, quanto tempo levaria para alcançar seu nível de poder anterior? Seu olhar então se dirigiu para a distante torre de vigia. Era essa a única solução. 3 dias depois, Tong Yi podia controlar perfeitamente uma adaga, e nesta noite ele estava de plantão. Tong Yi se aproximou lentamente do seu camarada na guarda. Park Jun-mal, confia em mim. Park Jun-mal parecia confuso, mas respondeu. Confio em você. Detectei movimento de metal. Vou investigar enquanto você fica aqui de guarda. Lembre-se, não relate isso para Sid. Enquanto isso, perto do acampamento da unidade, apareceu um portal de onde saíram goblins rolando. De repente, um punhal voou pelo ar, perfurando diretamente o corpo de um goblin. O atacante era Tong Yi, que havia vindo investigar. Nunca pensei que ficaria tão feliz em te ver. Esses 3 dias e noites de espera não foram em vão. O Goblin levantou-se e cuspiu um jato de fluido amarelo, então avançou em direção a Tong Yi em apenas alguns passos. Parece que ainda sou fraco no nível 1, mas não gosto de fazer as coisas 2 vezes, Tong Yi. Assim que o Goblin se aproximou, Tong Yi rapidamente controlou a adaga para perfurar a garganta do Goblin. Uma pedra vermelha brilhante caiu do corpo do Goblin. Tong Yi imediatamente colocou na boca. Você absorveu o aço mágico de outro mundo. Aumento esperado em gramas desconhecido. Após a absorção, seu poder mágico aumentará. Os goblins restantes ficaram alarmados com essa ação, arregalando os olhos. Mas apenas Tong Yi sorriu como um predador. Consumir aquela coisa tornaria seu caminho muito mais fácil. No segundo seguinte, ele avançou contra a horda de goblins. A adaga sob seu controle cortou precisamente os tendões dos goblins. Tong Yi não os abateu, querendo usar seus gritos para atrair o chefe goblin. Nesse momento, um goblin aproveitou a oportunidade para lançar um ataque furtivo. Tong Yi o avistou e controlou uma espada larga no chão, rapidamente derrubando a arma da mão do goblin. Então sua adaga brilhou, cortando sua cabeça. Outro pedaço de aço mágico caiu. Tong Yi o ignorou e olhou furioso. Fui uma vez apunhalado pelas costas. Qualquer um que tentar me emboscar, eu os comerei vivos. Essas palavras cruéis fizeram os goblins tremerem, mas Tong Yi permaneceu vigilante, sabendo que o chefe goblin estava escondido por perto. Para atraí-lo, Tong Yi precisava expor uma vulnerabilidade. Ele descuidadamente estendeu a mão para o aço mágico. Naquele instante, o chefe dos goblins ativou sua habilidade. O chão sob os pés de Tong Yi rachou. Várias lanças de 10 metros de comprimento irromperam de baixo, apanhando vários goblins próximos no processo. O chefe goblin pensou que o humano seria despedaçado, mas no segundo seguinte, uma grande espada saiu disparada da nuvem de poeira. O chefe goblin levantou seu cajado para bloqueá-la precisamente. Tong Yi fingiu decepção enquanto o chefe goblin se vangloriava. A adaga já estava se aproximando silenciosamente, mas assim que penetrou na pele por 1 milímetro, o chefe goblin a pegou por um triz. Enfrentando um humano tão astuto, ele não ousava ser descuidado. Justo então, Park Jun-mal veio procurar Tong Yi. O chefe goblin imediatamente deu uma ordem. Todos os goblins de repente se viraram e avançaram em direção a Park Jun-mal. Este desenvolvimento inesperado assustou tanto Park Jun-mal que suas pernas ficaram bambas. Na emergência, Tong Yi não teve escolha. Ele disparou várias balas, salvando Park Jun-mal. Depois controlou a grande espada para desferir um golpe fatal. O goblin rapidamente brandiu sua arma, desviando a grande espada, mas Tong Yi avançou com um golpe de joelho, depois alimentou a boca do goblin com balas. Quando Tong Yi se virou, todos os goblins haviam desaparecido. Droga, ele é mais cauteloso do que eu esperava. Os disparos chamaram a atenção da Sid. Acabei de ouvir tiros. Todas as postagens relatam a situação. Tong Yi rapidamente reportou. Um portal apareceu perto do acampamento, tipo de monstro, goblins. Após um pequeno confronto, eles deixaram a área. O rádio transmitiu uma ordem. Todas as postagens defendam suas posições. Repito, todas as postagens defendam suas posições. Tong Yi sabia que a Valkyria estava prestes a ser implantada. Se ela viesse, fecharia o portal como na vida passada dele e levaria todos os espólios, incluindo o equipamento lendário, Adamantium, o equipamento supremo que o tinha tornado o Imperador de Aço. Se ele não pudesse consumi-lo agora, teria que esperar 4 anos. Justo então, o posto avançado 6 pediu ajuda. Um grande número de goblins cercando o posto avançado. Solicitando reforços. Pedindo reforços. Tong Yi sabia que esta era sua chance. Este é o posto avançado 5. Apoiaremos o Outpost 6. Classe F, não jogue sua vida fora. Espere pela chegada da Valkyria. Tong Yi ignorou isso. Ele tinha que consumir o Adamantium antes que ela chegasse, mesmo que isso significasse punição depois. Vendo o Outpost 6 segurando firme, o chefe Goblin controlou inúmeras pedras para esmagar o posto. Após o bombardeio, o posto estava coberto de rachaduras.
Assim que os dois homens lá dentro se desesperavam, a voz de Tongyi surgiu de repente pelo rádio. Posto avançado 6, vou te ajudar. Arqueiro, carregue sua flecha e use sua habilidade de chamas. O arqueiro seguiu as instruções de Tongyi, mas estava tudo escuro lá fora e ele não sabia onde mirar. Nesse momento, uma luz brilhou ao longe. Arqueiro, mire na posição da luz, eu vou controlar o disparo. Tongyi tinha corrido para trás de um goblin. A ponta da flecha do arqueiro seguiu a luz em movimento. Tongyi controlou o gatilho de metal do arco. Uma flecha flamejante disparou, derrubando instantaneamente um Goblin. Tongyi fez isso para economizar magia antes de enfrentar o chefe Goblin. O chefe Goblin escondido rangeu os dentes ao ver este humano, imediatamente controlando uma pedra para esmagar Tongyi. Tongyi deu um salto mortal para trás nas moitas, então orientou o arqueiro a recarregar. Sob seu controle, eles eliminaram precisamente vários outros Goblins. Enquanto isso, Park Jun-mal havia avançado para localizar o chefe Goblin, mas foi avistado por um Goblin. O Goblin levantou seu cutelo para partir a cabeça de Park Jun-mal. Nesse momento, uma adaga voou pelo ar, salvando-o. A figura de Tongyi veio logo atrás, puxando o gatilho. Uma flecha flamejante atingiu instantaneamente o Goblin. À medida que a magia se esgotava continuamente, o número de Goblins diminuía rapidamente. Agora, a magia de Tongyi estava em 12%. Ele realmente vai sacrificar seus homens só para drenar minha magia? Nesse momento, o grito de socorro de Park Jun-mal veio de longe. O chefe dos Goblins segurava sua cabeça com uma mão, com seu bastão contra a garganta de Park, claramente ameaçando Tongyi a se render. Tongyi relutantemente largou suas armas enquanto dois Goblins atrás dele aproveitaram a oportunidade. Mas Tongyi sorriu. Sob seu controle mágico, um gatilho de arma foi puxado. Aquela arma pertencia a Park Jun-mal. Uma rajada de balas atingiu o abdômen do chefe dos Goblins. Então Tongyi se moveu como uma flecha, desviando dos ataques dos Goblins. Seu punhal assobiou pelo ar em direção ao chefe dos Goblins, mas ao atingir, ricocheteou na grossa armadura de couro. A magia de Tongyi estava reduzida a 9%. Ele precisava terminar antes que sua magia se esgotasse. O chefe Goblin havia fugido para a entrada do portal, mas assim que saltou em direção a ele, Tongyi percebeu que o colar que ele usava continha metal, imediatamente controlando-o para puxar o chefe Goblin de volta. Agora, a magia de Tongyi estava reduzida a 3%. Por favor, deixe-me comer você. Tongyi usou toda a sua magia restante. Um brilho frio riscou o céu noturno, indo direto para a garganta do chefe. Simultaneamente, um pilar de luz irrompeu a distância. Era a luz sagrada da Valkyria. Tongyi extraiu o adamantium do corpo do chefe na mais alta velocidade. Quando a equipe de apoio chegou, Tongyi já havia engolido o adamantium. Não atirem, sou o soldado Tongyi do posto avançado 5. A equipe de apoio encontrou o chefe morto abaixo dele, mas o portal não havia se fechado, o que significava que alguns monstros permaneciam. 4 soldados de classe F derrubando um chefe. Notável. Não, essas feridas são consistentes. Claramente Tongyi os eliminou sozinho. Tongyi deitou-se em uma maca, incapaz de esconder o sorriso no rosto. Você absorveu um item lendário e despertou uma habilidade rara. Você pode controlar todo o metal que conseguir sentir dentro do alcance. Hahaha, seu imperador de aço retornou. 3 dias depois, a fama de Tongyi tinha se espalhado por toda a unidade. Ouvi dizer que naquele dia todos estavam esperando para morrer, quando de repente um soldado classe F com uma grande espada matou todos os inimigos. Classe F? Sério? Enquanto isso, Tongyi foi convocado pelo comandante do batalhão. O comandante, conhecido como Senhor das Montanhas, era o 166º despertar do país. Ao lado dele estavam a Valkyria, Sombra de Verão e o mago de classe C, Li Mingxi. O comandante perguntou solenemente: Soldado, é verdade que você desobedeceu às ordens e repeliu monstros do portal? Tongyi sabia que uma palavra errada o levaria à detenção, mas ele relatou com sinceridade. Descobri o portal enquanto estava em serviço e tomei medidas imediatas. O comandante estava perplexo. Alguém da sua classe F deveria ter sido morto instantaneamente. Tongyi respondeu corretamente. Lembro-me de você ter dito que mesmo despertos de baixo nível, se lutarem de acordo com o manual, até mesmo um de classe I poderia derrotar um gigante. Seguindo seus ensinamentos, mesmo como um de classe F, eu deveria ser capaz de derrotar goblins. Suas palavras se tornaram minha convicção. Ao ouvir isso, os olhos do comandante se encheram de lágrimas. Ele sentiu que havia encontrado uma alma gêmea. Você será meu oficial adjunto. Li Mingxi imediatamente interrompeu o comandante. Nunca tivemos um oficial adjunto de classe F. Tongyi, não querendo chamar atenção, recusou educadamente o comandante. Enquanto isso, o arqueiro do posto avançado 6 revelou tudo o que aconteceu. Li Yuanxi, conhecido por despedaçar goblins com as próprias mãos, não podia garantir que uma só pessoa conseguiria conter monstros de portais. Talvez aquele jovem tenha apenas eliminado alguns desgarrados. Logo, Li Yuanxi confrontou Tongyi. O famoso herói levantando apenas esse peso. Você tá envergonhando a nossa unidade. Tongyi sabia que suas intenções não eram boas. Se ele continuasse evitando, certamente seria intimidado novamente, como em sua vida anterior. Estou de mau humor. Quer brigar comigo? Li Yuanxi achou que tinha ouvido mal. Só quando entraram no ringue de boxe, ele percebeu que esse garoto Tongyi tinha um desejo de morte. Enquanto isso, Qian Mingao da unidade Tigre Negro parecia decepcionado. Não posso acreditar que aquele soldado promissor que poderia se tornar um inspetor está de licença. Um soldado próximo o consolou. Embora aquele esteja de licença, há outro que não vai te desapontar. Já que você está aqui, por que não assistir? Aquela pessoa era Li Yuanxi. Assim que a luta começou, ele lançou um ataque feroz em Tongyi. Em um momento de descuido, Tongyi foi socado para a borda do ringue. Li Yuanxi aproveitou sua vantagem, seu poderoso punho prestes a acertar. Tongyi rolou para o centro do ringue, então chamou Li Yuanxi para tentar mais. O público explodiu em fúria. Li Yuanxi, não jogue a luta fora. Todos apostamos em você para ganhar. Li Yuanxi não conseguia explicar que desde o início da luta, seu corpo parecia estranhamente pesado. Tongyi estava usando seu poder para controlar o metal nos sapatos dele. Cada passo que Li Yuanxi dava parecia como caminhar por um pântano, mas ele não conseguia entender o porquê. Finalmente, ele pausou a luta. Algo está errado com minhas pernas. Não me diga que ficaram moles de medo. Esse comentário incendiou a fúria de Li Yuanxi. Esquecendo que era uma luta de boxe, ele ativou sua habilidade, transformando-se instantaneamente de gordinho para musculoso, sua habilidade de classe D, aprimoramento corporal.
mas os olhos de Tong não mostravam nenhum traço de medo, um como um touro enfurecido, outro como um leopardo à espreita. Kemingao observou cada detalhe. Interessante. O soldado pensou que ele se referia a Li Yuanxi e rapidamente concordou. Viu? Eu te disse que ele não iria decepcionar. A figura de Li Yuanxi ficou desfocada. Um soco poderoso lançou Tong longe. A multidão pensou que a vitória estava assegurada, mas Li Yuanxi sentiu algo estranho. Aquele soco parecia ter atingido o aço sólido. De fato, após absorver a Adamantium, Tong ganhou uma nova habilidade, transformação em aço. Usando magia para transformar partes de seu corpo em aço, ele provocou Li Yuanxi a atacar. Quando o próximo soco veio, Tong se abaixou, então endureceu sua perna direita, chutando forte o joelho de Li Yuanxi. Li Yuanxi perdeu o equilíbrio e caiu. Tong aproveitou a chance para desferir socos, mas Li Yuanxi era resistente. Ileso, ele agarrou Tong e então reuniu força para lançá-lo ao chão. Em desespero, Tong envolveu os braços em torno do braço de Li Yuanxi, depois as pernas se enrolaram em seu pescoço como uma cobra. Sob a pressão de suas pernas, o braço de Li Yuanxi não podia se mover um centímetro, mas Li Yuanxi tinha outra mão. Ele estava confiante de que um soco esmagaria o crânio de Tong. Tong sabia que esse cara queria matá-lo. Com um rugido, ele abriu à força o punho de Li Yuanxi, então usando as pernas para impulso, fez uma keep-up, mal escapando do golpe letal. Agora Tong saltou por trás de Li Yuanxi, aplicando um mata-leão em um movimento fluido. A sequência perfeita fez a multidão exclamar em choque. Somente os olhos de Kemingao brilharam. Gosto de você mais e mais. Li Yuanxi zombou. Essa força não significa nada para mim. Ele pensou que poderia se libertar facilmente, mas Tong havia ativado a transformação de aço, enquanto usava a manipulação de metal para fortalecer seus braços de aço. Com um som metálico estridente, uma sensação de sufocamento tomou instantaneamente Li Yuanxi. Aviso, manipulação excessiva do corpo pode causar danos físicos. Os olhos de Tong brilharam vermelhos, veias saltando. Tendo escolhido a resistência, ele precisava lhe ensinar uma lição dolorosa. Abaixo do ringue, os companheiros de Li Yuanxi entraram em pânico. Sargento Wu Shanggu, temos que pará-los. Com a personalidade de Li Yuanxi, ele nunca vai se render, mas ao ver os olhos de Tong, Wu Shanggu sentiu uma súbita vontade de urinar. Ele frequentemente tinha intimidado Tong com Li Yuanxi. Será que ele poderia ser o próximo alvo? Enquanto isso, Li Yuanxi estava perdendo a consciência. Droga, como eu pude perder para esse lixo de classe F, ó? E na frente de tantas pessoas? Com esse pensamento, o poder de Li Yuanxi começou a aumentar. Vapor vermelho girava em volta dele. Em um instante, seu corpo se fortaleceu novamente, rompendo o teto. Mas um leopardo que morde o pescoço de sua presa nunca solta. O olhar de Kemingao ficou mais intenso. Tong adivinhou que essa era a luta final de Li Yuanxi. Ignorando os danos físicos, ele usou toda a sua magia. Com certeza, após momentos de luta, Li Yuanxi finalmente desmaiou. Com o término da luta, a expressão de Tong permaneceu calma, sem sequer respirar com dificuldade, mas a aura invisível afastou todos. Apenas Pak Junmao veio à frente para perguntar se ele estava ferido. Tong o ignorou. Em vez disso, ele encarou Wu Shanggu, avisando-o para não causar problemas. Nesse momento, Kemingao se aproximou de Tong. Após uma breve conversa, ele descobriu a identidade de Tong. Soldado Tong gostaria de se juntar à unidade Tigre Negro. Ele entregou um cartão de visita. A multidão explodiu. Black Tiger era uma unidade de forças especiais conhecida por assassinar chefes de monstros e bombardear calabouços. Mas Tong recusou Kemingao, dizendo que era apenas um soldado raso de classe F. Kemingao disse para ele não se preocupar, os limites de classificação são padrões estabelecidos para pessoas comuns. Resumindo, Black Tiger precisa de você agora. Tong se sentiu relutante. Se o Black Tiger limitasse seu crescimento, a humanidade ainda enfrentaria a extinção. Finalmente, Tong pegou o cartão, dizendo que consideraria. Mais tarde, Kemingao visitou o escritório de Diamond. Como está com a sua unidade Black Tiger ultimamente? Kemingao suspirou. Estamos seriamente desfalcados. Diamond entendeu imediatamente. Você está procurando Choi Young-jun, aquele potencial inspetor. Kemingao sorriu. Exatamente. Mas agora mesmo encontrei alguém ainda mais adequado. Naquela noite, Tong ainda estava treinando no campo com Pak Junmao seguindo. Ele puxou Tong para um abraço. Pai, como você ficou tão forte da noite para o dia? Por favor, me ensine a ficar mais forte. Das sombras, Diamond observava Tong, então fez uma ligação. Consiga para mim todos os registros pré-alistamento do soldado Tong. Tong, devo me desculpar primeiro, porque é culpa sua que eu queira ainda mais agora. No dia seguinte, Diamond tinha aprendido todas as informações sobre Tong, até descobrindo alguns registros ilegais. Tong ficou envergonhado, mas Diamond não insistiu. Afinal, você é alguém que eu escolhi. Tong aproveitou a oportunidade para dizer que queria escolher uma nova arma. Dada a atuação de Tong no incidente com o Goblin, Diamond aceitou prontamente seu pedido. Liderado pela Valkyria, Tong entrou no arsenal da unidade. Ele não se concentrou nas armas chamativas, mas fingiu pensar por muito tempo, finalmente escolhendo uma espada de bronze enferrujada. Espada de nuvem pode absorver umidade e liberar névoa. Seu verdadeiro nome é Espada Oculta nas Nuvens, usada pelo deus do clima, mestre das nuvens. E a Espada Oculta nas Nuvens é Relâmpago, a força máxima do Yang que cai das nuvens. Em sua vida anterior, Inlod havia desenvolvido o potencial da Espada das Nuvens, tornando-se eventualmente universalmente admirado santo da espada. Se ele pudesse banhar seu aço em relâmpagos, isso seria incrivelmente legal. A Valkyria aconselhou. Embora eu não goste de você pelo seu histórico, escolher esse lixo é desperdício demais. Tong fez alguns golpes de prática e disse que parecia bom. Vou levar este. De qualquer forma, não há tempo para escolher. Antes que ele terminasse de falar, um alarme soou por toda a unidade. Um portal havia aparecido no centro da cidade, com hordas de homens macacos saindo. Todos apressadamente colocaram seus equipamentos, mas Tong parecia não se surpreender, como se já esperasse por isso. Essa calma fez a Valkyria respeitá-lo ainda mais. Logo, as guildas da cidade isolaram a área. As unidades militares seguiram em seguida. Ao olhar para o equipamento e armas caros da guilda Lotus Azul, todos silenciosamente decidiram se juntar a Lotus Azul após a dispensa. Enquanto isso, Tong estava realizando uma reunião com sua equipe. Os monstros deste portal são homens macaco. São ágeis e habilidosos com dardos envenenados e gás. Então, na batalha, não exponha partes do corpo e use máscaras de gás o tempo todo. Essas palavras fizeram outras equipes rirem.
Equipe de suporte discutindo táticas, qualquer um pensaria que vocês vão para a linha de frente. A equipe de Tongyi abaixou a cabeça. Uma equipe de apoio encontrou uma unidade não combatente de soldados de baixo escalão. Tongyi parecia descontente. A cidade tem muitas rotas. Homens macacos escaparão do cordão. Mesmo na retaguarda não podemos baixar a guarda, respondeu o homem de forma desdenhosa. Se o que você diz acontecer, eu lidarei com isso então. Lembrando-se de sua vida anterior, homens macacos haviam chegado à retaguarda da unidade através dos esgotos, pegando todos de surpresa com gás venenoso. Tongyi foi atingido por um dardo venenoso sem aviso, enquanto a adaga do homem macaco descia. Park Jun-mal interveio, parando o homem macaco, mas a adaga ainda cegou um dos olhos de Tongyi. Enquanto Park Jun-mal tentava colocar uma máscara de gás em Tongyi, uma adaga voou, tirando sua vida. Este foi o maior arrependimento de Tongyi e a razão pela qual o Imperador de Aço mais tarde usou um tapa-olho. Agora Tongyi gritou: "Já não ouvimos o suficiente menosprezo? Você está em um campo de batalha onde a morte pode chegar a qualquer momento. Não seja complacente." Então ordenou que todos instalassem sensores nos esgotos, mas manteve Park Jun-mal para trás. "Alguém virá me substituir. Leve a equipe para longe da zona de combate." Park Jun-mal ficou surpreso. "Deixar a zona de combate? Isso não é deserção?" Tongyi respondeu firmemente: "Essas são minhas táticas, soldado Park Jun-mal." Obedeça às ordens do seu líder de esquadrão. Logo, a instalação de sensores de Tongyi despertou o descontentamento de Li Mingxi. Ele repreendeu Tongyi por desperdiçar recursos. Lidar com alguns homens macaco não exigia tais medidas, especialmente quando temos o apoio da guilda Lotus Azul. Em 20 minutos, o primeiro batalhão começará a eliminar os homens macaco. Seu grupo de apoio só precisa fornecer máscaras de gás e suprimentos. Tongyi não recuou, apesar do posto de Li Mingxi. Estamos apenas completando a tarefa do subcomandante, impedindo que os homens macaco escapem para a retaguarda e entrem em áreas de abrigo civil. Tongyi gritou isso especialmente alto, atraindo a atenção de todos para Li Mingxi. Isso o deixou desconfortável. O vice-comandante pode achar que sua decisão é boa, mas saiba o seu lugar. "Pare o que está fazendo, sargento Tongyi." Nesse momento, a vice-comandante Lilith chegou. "Tenente Li Mingxi, o que está acontecendo aqui?" Ao ver quem era, Li Mingxi corou. "Eu estava apenas orientando o comandante inexperiente da equipe de apoio. Você parece apressada. Algo errado?" Lilith lembrou-se do motivo pelo qual tinha vindo. O comandante havia ordenado que chamasse Tongyi. Tongyi estava confuso. "Tem certeza de que o comandante me chamou? A esta altura, os homens macacos devem estar aparecendo?" Depois que Lilith confirmou, Tongyi pediu que ela ajudasse a instalar os sensores. Logo depois, em um caminhão camuflado, Tongyi encontrou o comandante Diamond e Ken Mingao. Diamond tinha convocado Tongyi para uma missão especial, para comandar o primeiro batalhão, com o comandante do primeiro batalhão Choi Young-jun de licença. A tarefa de Tongyi era fechar a masmorra, evitando a imersão de mais monstros. Enquanto isso, o primeiro batalhão se preparava para sua primeira varredura. Eles avançaram em formação para um grande armazém, montando escudos e formação de batalha. Os homens macacos escondidos no armazém surgiram de todas as direções, mas à medida que se aproximavam, os magos reuniram seu poder. Jatos de chamas dispararam da formação, enquanto armas de fogo atiravam através das brechas. Os homens macacos foram repelidos. Agora, Tongyi ficou chocado após receber sua missão, mas ele não tinha tempo para comandar o primeiro batalhão. Sua própria equipe estava em perigo. Tongyi recusou respeitosamente o comandante, desde que me alistei só servi na logística. Sua decisão pode custar vidas ao primeiro batalhão. Mas Diamond não cederia. Isso era destino, um teste dele e de Ken Mingao das habilidades de Tongyi. De repente, alarmes soaram na sala de comando. Um grande grupo de homens macaco havia escapado do cordão. Soldados nos abrigos 2 e 3 e unidades de logística preparem-se para o combate. Tongyi não conseguiu ficar parado, repreendendo Diamond em voz alta. "Eu sei que você quer me testar comandando uma unidade de combate, mas não vou colocar o primeiro batalhão e minha equipe em perigo por essa oportunidade. Sou grato pela sua confiança em mim, mas se isso custar a vida dos meus camaradas, recusarei sem hesitar." Diamond suspirou. "Se você está decidido, faça o que precisa. Mas como soldado, você enfrentará as consequências de desobedecer ordens." Desconhecido para Tongyi, Diamond já havia enviado a Valkyria para assumir o controle de seu esquadrão. O subordinado da Valkyria perguntou: "Este é o lugar mais seguro no campo de batalha?" "Precisamos mesmo guardar aqui?" A Valkyria balançou a cabeça. "Não sei qual é a intenção do comandante, mas ordens são ordens." De repente, uma figura apareceu em sua visão. Tongyi gritou urgentemente: "Esquadrão de apoio, recuar totalmente." Enquanto ele falava, o chão começou a tremer. Os sensores nos esgotos foram acionados um após o outro. Park Jun-mal e Lilith acabaram de sentir perigo. No segundo seguinte, incontáveis pilares verdes irromperam dos esgotos. Em instantes, gás venenoso verde se espalhou pela unidade de logística. "Droga, por que tudo está acontecendo mais rápido do que me lembro?" Ele rapidamente colocou sua máscara de gás e derramou água na espada nuvem, que precisava absorver umidade previamente. A absorção estava apenas em 25%. Ele olhou ansiosamente para a distância obscurecida pelo veneno. "Park Jun-mal, espero que você tenha obedecido às ordens e saído com a equipe." Mas ao contrário de seus desejos, Park Jun-mal já estava enfrentando os homens macaco. Os homens macaco usaram o gás venenoso como cobertura para atacar a retaguarda. Ferido, Amyntai rapidamente chamou a atenção de Park Jun-mal. Ele ordenou que Amyntai se abaixasse, então disparou várias balas, afastando os homens macaco. Com a cobertura de seus camaradas, Amyntai foi arrastado para a posição defensiva, segurando seu ferimento. A posição defensiva tinha magia de barreira básica, mas só podia conter os homens macaco por um breve período. Dentro, Lilith tremia de medo. Embora possuísse magia de cura de classe C, este era seu primeiro campo de batalha. Vendo Lilith encolhida, Park Jun-mal a incentivou a se recompor, mas não obteve resposta. Isso fez Park Jun-mal desesperar-se. O primeiro combate de Lilith era compreensível, mas como vice-líder da equipe de apoio, o que ele poderia fazer nessa situação? Nesse momento, um companheiro trouxe más notícias. "Vice-líder Park Jun-mal, estamos quase sem balas. O enfraquecimento do fogo permite que mais homens macaco nos cerquem." Park Jun-mal estava frenético, puxando os cabelos. "Droga, o que devo fazer? Estamos apenas esperando para morrer." De repente, um pensamento estranho lhe ocorreu. O que Tongyi faria nessa situação? Enquanto isso, Amyntai caiu em coma devido à perda excessiva de sangue.
e a Aliança dos Soldados chamou Lilith para tratamento, mas foram recebidos com a voz trovejante de Park Jun-mal, ordenando que todos os membros da equipe recuassem com os feridos, não como desertores, mas sob o comando do capitão. Todos hesitaram. Se eles recuassem e os homens macaco entrassem na área de refúgio, civis comuns sofreriam. Park Jun-mal explicou apressadamente que o capitão Tong-yi já havia organizado a equipe, dizendo: "Quando eu der o sinal, corram para salvar suas vidas." O que Park não sabia era que Tong-yi não havia organizado nenhum apoio, pois planejava enfrentar o exército dos homens macacos sozinho. Naquele momento, Park ativou sua habilidade de raio com correntes elétricas finas emanando do seu martelo, uma habilidade que parecia poderosa, mas mal gerava eletricidade suficiente para carregar um telefone. Todos os homens macacos viraram suas cabeças, eles foram atraídos pela luz na névoa venenosa. Vendo isso, Park levantou seu martelo e avançou, afastando a maioria dos homens macacos e dando à equipe de apoio uma chance de respirar. Vendo a oportunidade, Park rapidamente sinalizou para seus companheiros de equipe recuarem. Observando aquela figura que desaparecia gradualmente, o coração de todos foi profundamente tocado. Os homens macaco logo alcançaram Park, mas ele não tinha arrependimentos. Se fosse Tong-yi, mesmo com habilidades mínimas, ele teria me feito de isca sem hesitar. Bem quando os homens macacos estavam prestes a atacar Park, um feixe de luz de repente cortou o céu noturno. O homem macaco mais próximo caiu em borrifos de sangue. Park desabou, exausto no chão, reconhecendo a figura imponente à sua frente. Uma sólida sensação de segurança tomou conta de Park. A esta altura, a espada nuvem havia terminado de carregar, sua névoa emitida dissipando o veneno no ar. Você fez muito mais do que eu esperava, vice-capitão Park. Obrigado por continuar vivo. No momento seguinte, Tong-yi controlou suas adagas para atravessar as fileiras dos homens macaco. Onde quer que a luz azul passasse, apenas os lamentos dos homens macaco permaneciam. O aço mágico caído mexeu com as emoções de Tong-yi. Hahaha. Vice-capitão Park, obrigado por me trazer um banquete tão farto, agora vou começar a minha refeição. De repente, as matrizes mágicas nas testas de todos os homens macaco piscaram. Para espanto dos dois homens, o homem macaco mudou de direção, correndo rapidamente em direção à equipe de apoio. Tong-yi pressentiu problemas e rapidamente disse a Park para reforçar a equipe de apoio. Enquanto isso, a equipe de franco-atiradores liderada pela Valkyria não conseguia travar nos alvos devido ao gás venenoso espesso. A Valkyria ordenou que vários membros fossem à estação da Guilda do Lotus Verde para atirar no homem macaco e impedir que eles entrassem no abrigo civil. Um soldado perguntou à Valkyria totalmente armada: "Você não vai conosco?" A Valkyria estava desconfiada, já que Tong-yi parecia saber tudo o que aconteceria hoje, então ela precisava confirmar algo. Ela saltou na névoa venenosa. Ao mesmo tempo, os membros da equipe de apoio tentavam salvar An Ming-tai. Olhando para o sangue que continuava a escorrer, um soldado disse desanimado: "A vida de An Ming-tai está chegando ao fim. Vice-líder do grupo Lilith, por favor, acalme-se." Lilith, encolhida em um canto, ainda não havia se recuperado do medo. Como a única com habilidades de cura aqui, ela deveria ser a salvadora deles, mas sua coragem a abandonou em sua primeira batalha real. De repente, uma energia estranha puxou violentamente as caixas que formavam a posição defensiva. Assim que as runas da formação defensiva estavam prestes a quebrar, dois soldados usaram toda a sua força para segurar as caixas, lutando contra aquela energia estranha, enquanto outro soldado chamava ajuda apressadamente. Aquele que estava liberando a energia estranha era o líder do homem macaco. O líder de repente aumentou sua entrada de poder mágico. Com um estalo, antes que alguém pudesse ajudar, as runas da formação defensiva foram despedaçadas. Pior ainda, o homem macaco que estava perseguindo Park retornou neste momento mais crítico. Os dois soldados pareciam desesperados. Acabou. O vice-capitão Park deve ter se sacrificado. De repente, duas figuras apareceram atrás do grupo dos homens macaco. "Ratos malditos, não toquem nos meus companheiros de equipe", disse uma voz lançando uma adaga com força. Sob o controle de Tong-yi, a adaga foi direto para a cabeça do líder. O líder dos homens macaco rapidamente se esquivou para trás. Inesperadamente, a adaga fez uma curva de 90 graus e voltou a se aproximar. Mas surpreendentemente, o líder desviou com um movimento de pés elegante, evitando os repetidos ataques da adaga. Tong-yi fez uma pausa em seu ataque, dando ao líder dos homens macaco um momento para respirar. Só quando ele olhou para trás, percebeu que os contêineres que geravam gás venenoso haviam sido destruídos. O líder dos homens macaco rangeu os dentes de raiva. Naquele momento, o homem macaco comum recebeu uma ordem. Pegaram suas armas e avançaram em direção a Tong-yi, mas quando o alcançaram, se espalharam. O confuso Tong-yi continuou avançando sem perceber que agora estava cercado por Monkey Man. No momento certo, os Monkey Man levantaram suas zarabatanas e centenas de agulhas envenenadas foram disparadas silenciosamente. Quando Tong-yi reagiu, centenas de agulhas envenenadas já estavam vindo em sua direção. Ele rapidamente balançou a espada da nuvem para proteger Park das agulhas à esquerda, mas as agulhas à direita estavam se aproximando, aparentemente inevitáveis. Nesse momento crítico, Tong-yi urgentemente disse a Park para se abaixar. Então, com um grito alto, ele ativou sua habilidade, alterando por pouco a trajetória das agulhas envenenadas. O consumo massivo de poder mágico o fez perder o controle de sua adaga instantaneamente. Tong-yi entendeu que esses homens macacos deviam ser controlados pelo líder deles. Embora ele pudesse se proteger, trazer Park junto mudou as coisas. Tong-yi ordenou uma retirada para a posição defensiva. Os homens macaco naturalmente não o deixariam ter sucesso. Num instante, inúmeras agulhas envenenadas se aproximaram silenciosamente. Tong-yi, com seu aguçado senso de metal, as detectou, virou-se instantaneamente e desviou as agulhas novamente. Em seguida, saltou para a área defensiva. Vendo o rosto presunçoso de Ie dentro da barreira, o líder dos homens macacos rangeu os dentes de raiva. Tong-yi virou-se, sua expressão tornando-se extremamente séria. Seus membros da equipe tinham várias feridas. Park franziu o senho profundamente. "Capitão Tong, An Ming-tai mal tem pulso." Tong-yi procurou Lilith ao redor. Logo a encontrou no canto. "An Ming-tai está prestes a morrer. Lilith, o que você está fazendo aqui?" Ao vê-la tremer, Tong-yi confirmou que era um ataque de pânico, mas ela era a única curandeira da equipe. Se isso continuasse, todos seriam exterminados. Tong-yi deu um tapa no rosto de Lilith. "Você quer que todos aqui morram? Por favor, recupere os sentidos." A sensação de queimação no rosto trouxe Lilith de volta à realidade.
Vendo a expressão desapontada de Tongye, ela finalmente escolheu enfrentar a realidade, recusando-se a deixar seus companheiros morrerem devido à sua covardia. Lilith começou a lançar magia de cura, canalizando continuamente poder mágico em Anming-Tai. As feridas de Anming-Tai cicatrizaram a uma velocidade visível, embora, devido à sua intervenção tardia, ele tivesse perdido uma quantidade significativa de sangue, então Lilith usaria toda a sua força para salvá-lo. Vendo que a vida de seu companheiro já não estava em perigo, Tongye finalmente relaxou. Então, com um aceno de mão, as adagas de seus companheiros circularam ao seu redor sob seu controle. Park já adivinhava a intenção de Tongye. De fato, esse homem estava prestes a liberar sua vingança. Enquanto isso, em um carro de luxo, uma bela mulher madura recebeu uma mensagem que despertou seu interesse. Decidindo encontrar pessoalmente a pessoa mencionada nela, ela instruiu seu motorista a ir para. Agora, Tongye estava segurando a espada da nuvem à vista dos homens macaco. Ele caminhou até um local previamente marcado, pois ficar aqui significava que a presa entraria direto em seu alcance de caça. Incontáveis homens macacos se esconderam por trás de abrigo para observar, mas Tongye fechou os olhos e começou a sentir. Em um instante, todos os metais suspensos e metais com formas únicas foram memorizados por Tongye. Encontrei você. 5 adagas dispararam com sons de assobio. Como cobras venenosas, elas se lançaram através das fileiras dos homens macaco. Cada pausa de uma adaga representava a morte de um homem macaco. Logo, o líder dos homens macacos na retaguarda também foi mirado por uma adaga. Ele apressadamente usou uma magia bizarra para prender firmemente a adaga. Tongye sentiu a anomalia e controlou as 4 adagas restantes para ajudar. O líder do homem macaco gritou, liberando um imenso poder mágico com tentáculos emergindo de uma matriz mágica para agarrar as adagas restantes. Tongye praguejou em silêncio, então usou toda a sua força para tentar se libertar da restrição. Aviso, uma força mais forte está restringindo o seu metal. Este aviso surpreendeu Tongye. Enquanto ele estava momentaneamente atordoado, o homem macaco sobrevivente disparou agulhas venenosas nele. Sem tempo para ativar sua habilidade, Tongye protegeu o rosto com os braços. As agulhas venenosas se cravaram nos braços de Tongye. Vendo isso, o líder dos homens macaco finalmente baixou a guarda e deu a ordem de ataque. Os homens macaco levantaram suas armas e começaram a avançar em direção a Tongye. Os lábios de Tongye se curvaram em um sorriso. No momento crítico, ele havia ativado a transformação em aço. As agulhas venenosas tinham perfurado suas roupas, mas não conseguiram penetrar seu corpo, e quando o líder baixou a guarda, Tongye já havia recuperado o controle das 5 adagas. Agora todos os homens macacos estavam correndo em direção a ele. Num instante, os homens macacos mais próximos foram rapidamente mortos pelas adagas, e Tongye controlou as adagas para girarem em cruz, formando um enorme redemoinho que puxou os homens macacos com uma força terrível, triturando-os instantaneamente em pó. Quando a tempestade parou, centenas de homens macacos haviam desaparecido sem deixar rastro. A exclamação do líder dos homens macacos quebrou o silêncio. Olhando para aquela figura com terror, Tongye olhou para ele com ódio. Vamos resolver nossas contas de vidas passadas? Esta cena fez os olhos do líder dos homens macacos se arregalarem de raiva. Rilhando os dentes, ele ativou o recipiente de veneno na potência máxima. Em um instante, uma cachoeira de gás venenoso jorrou, caindo diretamente em direção a Tongye. Tongye plantou a espada nuvem à sua frente, liberando uma névoa branca que gradualmente dispersou o gás venenoso. Sua luta é inútil. Eu projetei isso deliberadamente para te salvar por último. Enquanto falava, Tongye ativou a detecção de metais, monitorando constantemente os movimentos do líder dos homens macacos. Ele percebeu que adagas lançadas descuidadamente seriam facilmente apanhadas, então precisava atacar com cuidado, mas o líder dos homens macacos permaneceu imóvel. Assim que Tongye estava perplexo, vários tentáculos subitamente surgiram do chão em sua direção. O líder dos homens macaco havia liberado o gás venenoso para obscurecer a visão e preparar esse ataque. Surpreendido, o tornozelo de Tongye foi agarrado por um tentáculo. Vendo seu ataque ter sucesso, o líder dos homens macaco deu uma risada sarcástica. Então, com um pensamento, ele levantou Tongye 100 metros no ar. Com um puxão poderoso, ele o lançou em direção ao chão com tremenda força. Um estrondo tremendo ecoou, dissipando instantaneamente vários metros de gás venenoso. Após a explosão, a cidade voltou ao silêncio. O líder dos homens macaco pensou que havia vencido e estava prestes a celebrar quando uma voz mortal veio de repente à sua frente. Macaco fedorento. Quase morri em suas mãos várias vezes hoje. Tongye puxou dolorosamente sua perna do chão. Se ele não tivesse transformado suas pernas em aço no momento crítico, teria sido despedaçado. O homem e o macaco encararam-se. No segundo seguinte, o líder macaco-homem piscou, movendo-se extremamente rápido pelo nevoeiro venenoso. Com sua percepção de metal, Tongye detectou o metal se aproximando rapidamente por trás. Sem hesitação, ele se inclinou para trás para evitar a lâmina que vinha em sua direção. Ele desprezava traições mais do que qualquer coisa. Tongye gritou, descendo sua espada com força estrondosa sobre a cabeça do líder macaco-homem. O líder ergueu rapidamente a espada para bloquear, mas a força aterrorizante transmitida fez suas pernas tremerem e ficarem rígidas no local. Tongye aproveitou a oportunidade para transformar em aço sua perna direita. Ele chutou o líder do homem macaco com uma força relâmpago. O líder gemeu e cuspiu vários dentes quebrados. Seu corpo voou como uma bola. O chute de Tongye estilhaçou a máscara do líder dos macacos, sem a qual ele não podia usar magia. Agora, a voz fria de Tongye pairou no ar. Você sabe quanto tempo esperei por este momento? Desde o primeiro dia do meu retorno, não pensei em nada além de vingança. Você é apenas o meu primeiro alvo, e isso será a maior honra da sua vida. No segundo seguinte, 5 facas voadoras assobiaram pelo ar, atingindo o corpo do líder de diferentes direções. O líder dos macacos caiu no chão, o medo fazendo seu corpo tremer incontrolavelmente. Tongye não mostrou piedade, levantando-o, porque ele mesmo havia perdido um olho, e aquele camarada fraco, mas determinado. Tongye ergueu a espada nuvem, raiva interminável surgindo em seu coração. Com o som nítido da espada, o rancor entre o Imperador de Ferro e o Homem Macaco, ao longo de 2 vidas, finalmente se dissipou. Tongye suspirou aliviado, finalmente dando o primeiro passo para mudar o passado. De repente, o sistema avisou. Espada das Nuvens absorveu sangue de monstro de elite, energia desconhecida aumentou em 11%. Quando a energia atingir um certo nível, as habilidades potenciais da Espada das Nuvens serão desbloqueadas.
Ao mesmo tempo, um item caiu do líder. Quando Tong Yi descobriu sua verdadeira identidade, ele ficou chocado. O metal das chamas do inferno demoníaco continha poder demoníaco, o equipamento mais alto na série de metal demoníaco. Em sua vida anterior, este item caiu nas mãos do salvador de Wu-San, Inferno. O do inferno também foi levado por ele. Tong Yi não tinha informações sobre aquele necromante. Ele só sabia que, assim como ele, o necromante tinha uma habilidade que crescia através de meios específicos. Olhando para este artefato divino, Tong Yi estava extremamente empolgado. Naquela época, ele havia lutado desesperadamente, mas só obteve uma réplica de qualidade inferior. Enquanto o gás venenoso ainda não havia se dissipado, Tong Yi se preparou para consumir este metal. Quando estava prestes a colocá-lo na boca, uma voz severa veio de trás. A Valkyria apontou sua espada e exigiu: "Soldado Tong Yi, o que exatamente você está escondendo?" Ouvindo isso, Tong Yi começou a suar frio e rapidamente enfiou o metal no bolso. Então ele se virou com uma expressão de dúvida. "Vice-comandante, a que você se refere?" Nesse momento, uma mulher madura e bonita se aproximou, aplaudindo e elogiando. Embora eu tenha observado brevemente à distância, sua batalha me impressionou profundamente. Reconhecendo a recém-chegada, a expressão de Tong Yi ficou tensa. A Valkyria franziu a testa. "Esta é uma área de operação militar. Pessoal não autorizado é proibido. Por favor, saia imediatamente." A mulher madura ignorou o aviso da Valkyria e caminhou direto até Tong Yi. "Prazer em conhecê-lo." "Sou Catherine Yura, capitã da equipe de exploração da capital da Guilda Lotus Verde", disse, entregando um cartão de visita a Tong Yi. Catherine não era apenas a mulher do presidente da Guilda Lotus Verde, mas também uma desperta classe A que podia controlar insetos venenosos. Mas quando revelou sua identidade, Tong Yi permaneceu impassível. Catherine ficou intrigada. "Você não me reconhece?" Mal sabia ela que, ao vê-la, Tong Yi quase rangeu os dentes de tanto raiva. Em sua vida anterior, Catherine tinha se juntado à organização maligna que buscava destruir a humanidade. A Valkyria tinha morrido horrivelmente sob seu enxame de insetos venenosos. A Valkyria enfatizou sua declaração anterior. "Por favor, saia imediatamente." Ouvindo isso, Catherine virou a cabeça com desagrado. "Nosso Green Lotus Guild contribuiu muito. Sua pressa em me afastar é realmente desanimadora." Nesse momento, a buzina de um carro quebrou a atmosfera constrangedora. O Major Comandante Diamond saiu do carro com uma expressão sombria. Seu olhar passou pelos corpos dos homens macaco. Ao ver o líder do Homem Macaco caído, Diamond finalmente relaxou um pouco. Catherine foi a primeira a falar. "Há quanto tempo, Comandante Jin?" Diamond sorriu levemente. "Obrigado pelo apoio do Green Lotus Guild, mas esta é uma área de operação militar. Sem aviso prévio, entrada não autorizada requer saída imediata, mesmo para o primeiro-ministro." Com as coisas declaradas tão claramente, Catherine não tinha muito mais a dizer. Antes de sair, ela deixou uma marca de beijo em seu cartão de visita. Então, à vista de todos, ela o colocou no bolso de Tong Yi. "Tong Yi, lembre-se de me ligar", disse ela com satisfação antes de partir. Diamond não deu atenção a isso. "Dada a sua habilidade para derrotar o líder dos Homens Macaco, estou confiando a você a responsabilidade total de limpar o restante dos Homens Macaco." Logo, Tong Yi começou a limpar o campo de batalha. Os Homens Macaco, que todos tinham subestimado, causaram enormes baixas. Felizmente, Ammintai sobreviveu à crise graças aos esforços de Lilith e foi enviado em segurança para o hospital militar. Em uma semana, o tempo passou voando. Tong Yi percebeu que se vingar sozinho era um tanto desafiador, então se concentrou em seus colegas de equipe e começou o treinamento intenso deles. Lilith também mudou completamente. Ela se agarrava a Tong Yi a cada oportunidade. Isso deixou Li Mingxi, que secretamente amava Lilith, louco de ansiedade. Em contraste, o Major Comandante estava extremamente empolgado, querendo promover Tong Yi a oficial para criar uma cultura militar não afetada por restrições de patente. Embora Tong Yi estivesse lisonjeado, ele disse que consideraria isso durante suas férias. Na noite antes de sua licença, Tong Yi havia absorvido o Metal Fogo do Inferno e ganhou uma nova habilidade, Forno Bodiest, formando um forno no estômago para acelerar a absorção de metal, embora usá-lo sobrecarregasse o corpo. Vendo que Tong Yi não saía do banheiro há muito tempo, Park Jun-mal veio procurá-lo. Com um sorriso malicioso, ele disse: "Capitão Tong, que coisas interessantes você está fazendo sozinho aí dentro." Tong Yi apertou seu estômago ardendo. No segundo seguinte, uma luz dourada ofuscante explodiu de seus 7 orifícios. No momento da conclusão da digestão do metal, como uma liberação de recompensa, Tong Yi involuntariamente soltou um som de prazer. Quando percebeu o que aconteceu, ficou extremamente envergonhado, porque aquele som estranho foi ouvido por Park do lado de fora da porta. "Oh não, vou ser mal interpretado como fazendo coisas estranhas no banheiro." No dia seguinte, as férias chegaram como previsto. Tong Yi tirou o uniforme e voltou para a cidade. Após apenas alguns passos, ele inesperadamente encontrou Lilith na rua. Embora tivessem pegado o mesmo trem, a volta para casa foi repleta de constrangimento. Lilith quebrou o clima de estranheza primeiro. "Você não tem estado de licença há muito tempo? Deve ser muito feliz ver a sua família." Tong Yi disse sem expressão que era órfão, uma resposta que chocou Lilith e a encheu de culpa. Vendo o desconforto de Lilith, Tong Yi sorriu e disse para ela não se preocupar, pois tinha camaradas que eram como família. Em sua vida anterior, Tong Yi descobriu um método para se tornar mais forte, tornando-se a espinha dorsal da unidade. Sempre que ele recordava aquela cena, isso o enchia de felicidade. Logo, Tong Yi chegou ao seu destino. Durante essas 3 noites e 4 dias de férias, ele precisava se preparar completamente para o futuro. O primeiro passo era adquirir fundos substanciais. No caminho para obter financiamento, Tong Yi notou anúncios do grupo Blue Tree em toda parte. Blue Tree, o presidente do grupo deles, Gordon, tinha uma fortuna de quase 1 trilhão. Ele havia não apenas subornado muitos oficiais de alto escalão, mas a maioria dos espertos também havia recebido ajuda do grupo Blue Tree. No entanto, os olhos de Tong Yi revelaram um ódio intenso, porque Gordon foi quem o matou em sua vida anterior. Tong Yi havia resumido muitas razões para sua derrota, sendo a principal a falta de dinheiro. Felizmente, ele conhecia as oportunidades futuras com antecedência, então até mesmo seu pequeno montante de dinheiro poderia crescer exponencialmente. Momentos depois, Tong Yi entrou em um lugar chamado Guilda Esperança. Antes que ele pudesse entrar, ouviu vozes discutindo. Um homem de cabelos brancos segurava o colarinho de um homem gordo com raiva. "Fazer-nos trabalhar como seguranças em um local de eventos?
Como você ousa aceitar uma comissão tão indesejada? O homem rechonchudo gaguejou. Nosso guilda não recebe nenhuma comissão há meses. Eu finalmente consegui essa com grande dificuldade. Se recusarmos, vamos à falência. Foi então que alguém empurrou a porta do Hope Guild. Reconhecendo o recém-chegado, o homem de cabelos brancos cumprimentou-o calorosamente, mas Tong-Yi o ignorou e passou direto. Isso deixou o homem de cabelos brancos descontente. Não te vejo há anos, e você ficou tão desrespeitoso? Esqueceu a lição do ensino médio? No início do ensino médio, Tong-Yi e o homem de cabelos brancos chamado Li Wanji eram os únicos despertos em sua turma, e rapidamente se tornaram familiares. Mas quando Tong-Yi demonstrou sua habilidade, foi zombado por todos. Li Wanji até deu um soco em Tong-Yi, derrubando-o no chão. Com apenas essas habilidades, você se atreve a se chamar de desperto? Que piada, um inútil exibindo-se. Quer que eu te espanque de novo como antes? O homem rechonchudo apressou-se em mediar, mas também foi xingado por Li Wanji. Se não quer morrer com esse cara, saia agora. A expressão de Tong-Yi endureceu. Quer me matar? Você pode tentar. Essas palavras instantaneamente incendiaram a fúria de Li Wanji. O punho dele, envolto em um furacão, disparou como um raio em direção a Tong-Yi. Tong-Yi não se esquivou nem evitou, nem sequer piscou, mas o punho de Li Wanji parou imóvel na frente dele. Em um instante, várias lâminas afiadas o cercaram. Um passo à frente, e Li Wanji seria cortado em pedaços. Após um momento tenso, o subordinado de Li Wanji entrou, chamando-o para sair rapidamente, pois perderiam o horário da comissão de segurança no local do evento. Depois que Li Wanji saiu, Tong-Yi contou ao homem rechonchudo sobre vários projetos que aumentariam de valor no futuro. O homem rechonchudo chamado Pu Zeshu era o presidente da Hope Guild e o benfeitor que ajudou Tong-Yi a descobrir como melhorar suas habilidades. No entanto, quando alguém de repente afirma que pode ganhar dinheiro que muda a vida, é difícil para qualquer um acreditar, incluído. Tong-Yi tirou cartões de visita da Guilda da Lotus Verde, das Forças Especiais Tigre Negro e de um representante oficiais militares. Ele disse que todos eram contatos que haviam revelado essas informações para recrutá-lo. Então, Tong-Yi sorriu e entregou seu cartão de banco. Esta é a herança dos meus pais, um total de 20 milhões de won. Por favor, me ajude a investir durante o meu período de serviço, irmão. Enquanto isso, Li Wanji estava trabalhando como segurança com seus subordinados do lado de fora de uma empresa, mas ele não conseguia esquecer a atitude arrogante de Tong-Yi, seus dentes rangendo de raiva. No entanto, essa cena foi testemunhada pelo empregador. Vocês, aventureiros sem cérebro, sobre o que estão furiosos neste lugar solene? Essas palavras acenderam completamente a raiva de Li Wanji. Com um uppercut, ele lançou o empregador a 3 metros de altura. Então ele descarregou seu ódio por Tong-Yi dando socos no empregador repetidamente. Só quando o empregador perdeu completamente a consciência, Li Wanji parou. Ofegante, ele disse de forma cruel ao seu subordinado: ajude-me a colocar uma recompensa em alguém, aquele arrogante Tong-Yi. Depois de se despedir do presidente da Guilda Esperança, Tong-Yi chegou a uma rua comercial para os despertados. Um lendário ferreiro anão surgiria aqui. Quando os monstros apareceram pela primeira vez no mundo, algumas raças comunicáveis também surgiram, entre elas os anões. Eles possuíam tecnologia muito avançada e deram enormes contribuições para resistir aos monstros dos portais. O objetivo de Tong-Yi era recrutar o futuro lendário ferreiro anão. Logo ele entrou em uma loja de ferreiros. O proprietário da loja era Jang Jong-do, que havia sido expulso da organização de ferreiros devido à sua natureza solitária e agora enfrentava dificuldades financeiras. Ao ver um cliente chegar, Jang Jong-do disse friamente: esta loja só vende armas do balcão, não cobice mais nada. Tong-Yi sentiu-se sem jeito, mas assentiu em concordância. Então seu olhar caiu sobre a arma que Jang Jong-do estava forjando. Era uma lança que parecia rudimentar, mas que no futuro mataria um dragão gigante, conhecida como a Lança do Dragão. Nesse momento, uma garota entrou e ficou olhando para Tong-Yi. Vovô, o que está acontecendo? Quem é esse cara? Ao ouvir isso, Jang Jong-do ficou um pouco irritado. Como você pode chamar um cliente de esse cara? Tong-Yi não se importou enquanto as memórias do passado surgiam. A garota era na verdade a futura lendária ferreira, Jiang Baishui. Em sua vida anterior, ela tinha lutado ao lado dele, mas morreu tragicamente. Desta vez ele deve protegê-la. Até agora, Jiang Baishui havia examinado Tong-Yi de cima a baixo. Casaco valendo 100 mil, botas valendo 30 mil. Sua atitude mudou imediatamente. Um cliente ilustre. Por favor, diga-me o que você quiser comprar. Tong-Yi ficou sem palavras. De fato, a natureza amante do dinheiro dessa garota não havia mudado. Como ele já havia chamado a atenção dela, o próximo passo era conquistar sua confiança. Tong-Yi comprou 200 mil em mercadorias na loja de ferreiro, fazendo Jiang Baishui sorrir de alegria. Meu Deus, não é apenas um cliente, mas um chefe honrado. Mas Jang Jong-do ficou bastante confuso. Chefe honrado? Você claramente não se parece com um mago. Por que comprar aço mágico com atributo de veneno e pérolas de mitril? Ao ouvir isso, Jiang Baishui apressadamente interrompeu seu avô, temendo que o grande chefe mudasse de ideia. Mas Tong-Yi sorriu e explicou: eu realmente preciso desses itens e a qualidade aqui é boa. Vou visitar com frequência no futuro. Depois de tudo isso, Tong-Yi voltou para o hotel. Ele precisava aumentar significativamente sua resistência ao veneno antes que suas férias acabassem. Então ele foi visto pegando um pedaço de aço mágico venenoso e colocando-o na boca. Você ingeriu metal com toxicidade. Após a absorção, a resistência ao veneno aumentará ligeiramente. Tong-Yi ativou seu corpo como uma fornalha para acelerar a absorção do metal, com chamas ardentes derretendo continuamente o aço mágico. Dor insuportável se espalhou por todo o corpo de Tong-Yi. Esse processo se repetiu por 2 dias, e todo o aço mágico de atributo venenoso foi absorvido. Sua resistência ao veneno também aumentou para o segundo estágio. O sistema indicou: parabéns pelo seu primeiro avanço potencial. Você obteve a habilidade especial Esmagamento de Metal. Consuma poder mágico para esmagar uma certa quantidade de metal. No entanto, antes que Tong-Yi pudesse se alegrar, sua percepção de metal detectou o metal se aproximando rapidamente. No segundo seguinte, um homem abriu a porta do quarto de Tong-Yi com um soco. Era Li Wanji. Durante esses 2 dias, seus subordinados descobriram a localização de Tong-Yi.
e ao receber a notícia, Li Wanjie correu sem demora. No momento em que viu Tong Yi, Li Wanjie avançou como o vento, mas Tong Yi bloqueou facilmente seu punho de ferro, simplesmente metalizando seu braço. Li Wanjie ficou chocado, mas ainda não levou esse desperdício de classe F a sério. Ele seguiu com um chute giratório, que Tong Yi evitou ao se abaixar. Embora eu não pudesse vencê-lo há 2 dias, agora é diferente. Usando o controle de metal para fortalecer seu braço, Tong Yi desferiu um forte gancho no abdômen de Li Wanjie. A dor intensa o fez se encolher no chão como um cachorro morto. Tong Yi aproveitou a oportunidade para fazer sua pergunta ardente. Comparado ao que você fez comigo na escola, o que aconteceu naquele dia não foi nada. Por que você ainda está tão agressivo? No entanto, essa sensação de ser menosprezado irritou ainda mais Li Wanjie. Padrões vermelhos apareceram em suas panturrilhas. Isso chocou Tong Yi imensamente, que repreendeu furiosamente. Você não sabe que usar habilidades aqui prejudicará muitas pessoas comuns. Mas Li Wanjie não se importava mais. Sua mente estava fixada apenas em matar Tong Yi. Enquanto isso, Tong Yi estava prestes a pular pela janela para mover o campo de batalha, evitando o dano a inocentes, mas Li Wanjie já havia liberado sua habilidade, desferindo um chute violento no corpo de Tong Yi. Com um estrondo ensurdecedor, a parede explodiu em um buraco enorme. O corpo de Tong Yi voou para trás pelo ar. Inevitavelmente, o punho de Li Wanjie veio novamente em direção a ele. Tong Yi combinou sua transformação de aço com manipulação de metal para controlar seu corpo e fazer uma curva no ar. Isso surpreendeu Li Wanjie. Esse cara realmente podia voar. Depois de se recuperar do choque, Li Wanjie chutou novamente. Com um estrondo, veículos ao redor viraram, mas Tong Yi desviou facilmente, controlando seu corpo para deslizar para trás. O enorme barulho alarmou os residentes do hotel, que espiaram para descobrir 2 despertos lutando abaixo. Li Wanjie puxou a perna do chão, ficando ansioso após errar 2 vezes. Se você tem coragem, pare de se esconder como um rato. Venha como antes. Li Wanjie avançou novamente, empregando suas técnicas de pernas com velocidade ofuscante. Mas ainda assim não conseguiu sequer tocar as roupas de Tong Yi. O furacão da luta já havia virado vários veículos. Até mesmo o hotel inteiro tremeu violentamente como se fosse um terremoto. Tong Yi não estava contra-atacando precisamente porque temia ferir civis acidentalmente. No entanto, esses civis, alheios ao perigo, estavam até postando sobre isso nas redes sociais. Li Wanjie agora percebeu as intenções de Tong Yi. Então você está se segurando por causa dessas pessoas. Então eu vou ter que eliminar esses incômodos por você. Enquanto falava, padrões vermelhos brilhavam novamente em suas canelas. Essa ação enfureceu completamente Tong Yi. O soldado, você vai destruir este prédio? Essas pessoas não têm nada a ver comigo. Mas Li Wanjie havia perdido toda a razão. Esses insetos me irritaram. Se você quer me parar, lute com todas as suas forças. Ao ouvir isso, Tong Yi pareceu se decidir, porque Li Wanjie estava além de salvar. No momento do ataque de força total de Li Wanjie, Tong Yi ativou o quebra-metal. A armadura na canela de Li Wanjie se despedaçou instantaneamente, interrompendo sua atuabilidade. Um grito penetrante de repente ecoou por toda a cidade. Li Wanjie apertou sua perna direita sangrando, uivando de agonia. Tong Yi questionou Li Wanjie ferozmente. Por que você teve que levar isso tão longe? O arrogante Li Wanjie respondeu confuso. Não é natural esmagar um mosquito irritante. Esta resposta chocou Tong Yi, mas ele manteve a compostura, apenas avisando Li Yuanji para não aparecer diante dele novamente, ou da próxima vez ele perderia mais do que apenas uma perna. Na manhã seguinte, a polícia havia isolado a cena. Tong Yi, envolvido no incidente, foi levado para a delegacia, mas foi liberado sem acusações depois que testemunhas testificaram que ele apenas impediu Li Yuanji de causar problemas. O policial comentou que era a primeira vez que ele via uma batalha despertada onde um dos lados saía completamente ileso. Tong Yi sorriu levemente. Sim, se a armadura da perna dele não tivesse explodido de repente, eu não teria sobrevivido. Após completar sua declaração, Tong Yi saiu da delegacia, sua expressão agora grave. Hoje não era apenas o último dia de férias, mas também o dia em que um portal apareceria. Em sua vida anterior, dias após o incidente dos macacos, as notícias relataram o aparecimento de um portal na estação de trem de alta velocidade, resultando em um terrível número de mortes de 745 pessoas. Tong Yi correu para a estação sem sequer tomar café da manhã. A estação agora estava lotada de pessoas. Embora Tong Yi quisesse criar uma perturbação para evacuar os civis, ele não podia. O vilão escondido na multidão ficaria alerta e cauteloso. Nesse momento, Lilith chamou Tong Yi. Ela perguntou zangada. Ouvi dizer que você estava na delegacia ontem. A unidade está em caos. E por que seu telefone não está funcionando? Tong Yi explicou que seu telefone estava quebrado, mas se perguntou por que Lilith estava lá. Ela não deveria estar em sua vida passada. Verificando o horário, ele viu que o portal abriria em 1 minuto, tarde demais para evacuar Lilith. Então Tong Yi instruiu-a. Quando eu der o sinal, vá para um lugar com máscaras de gás. Lilith ficou perplexa com essas palavras. No segundo seguinte, um portal enorme apareceu de repente no teto da estação. Gás com um cheiro horrível varreu instantaneamente a área. Então, uma boca gigante e grotesca lançou-se para fora do portal. Tong Yi rapidamente chamou Lilith. Agora evacue e pegue máscaras de gás rapidamente. Mas Lilith recusou, insistindo que como soldado, mesmo sem habilidade de combate, ela poderia ajudar a evacuar e tratar os feridos. Não sei o que você está planejando, mas você precisa sobreviver. A aranha gigante passou rapidamente pelo portal, pousando com um estrondo. As pessoas desavisadas ao redor finalmente reagiram e se espalharam em pânico. Aqueles que não conseguiram correr rápido o suficiente se tornaram alimento do monstro. Enquanto isso, Diamond estava sendo repreendido por seu superior por nomear um soldado de classe F como oficial. Mas ele insistiu que despertos de classificação inferior também poderiam qualificar-se como oficiais, não querendo desperdiçar talento genuíno. Isso fez a expressão de seu superior escurecer. Um único olhar fez Diamond tremer involuntariamente. Este superior era o Brigadeiro-General Quidenji, classificado em 31º entre os despertos nacionais, capaz de magia de ampla área e saudado como uma arma de guerra. Quidenji levava esse assunto muito a sério. Agora soldados aposentados estão todos se juntando a guildas civis, se até um da classe F pode ser um oficial em nossa unidade, quem iria se juntar a nós?
Diamond ficou sem palavras diante dessas palavras. Nesse momento, uma ligação veio informando. Brigadeiro General, um portão apareceu na estação de trem de alta velocidade e é um portão azarado. Ao ouvir isso, os dois homens no escritório ficaram chocados, pois os portões azarados aplicavam efeitos negativos aos jogadores ou adicionavam regras difíceis às masmorras. Enquanto isso, a estação estava agora coberta por um véu escuro com uma mensagem acima. Esta masmorra permite entrada, mas não saída. Requisito de nível de entrada 15. Condição de sobrevivência. Sobreviver 6 horas ou derrotar o monstro-chefe. Lá dentro, o pessoal de segurança já havia enfrentado a aranha gigante com vários despertares usando chamas para prendê-la. Um homem perguntou, que tipo de monstro é essa aranha gigante? Nunca vi isso em nenhum guia. Mas enquanto ele falava, a aranha gigante de repente avançou. Olhar para ele, sua enorme boca prestes a devorá-lo. O capitão de segurança Tianwan deu um passo à frente, empurrando o homem. O perspicaz Tianwan viu que as chamas não podiam ferir o monstro-aranha, então ordenou que sua equipe mudasse para uma formação de congelamento. Instantaneamente, raízes de árvores e pilares de gelo surgiram, congelando gradualmente o monstro-aranha. Mas Tianwan franziu a testa, sabendo que sua pequena equipe não poderia resistir por muito tempo contra tal monstro. Eles precisavam atingir seus olhos durante o congelamento. Tianwan saltou, sua espada reunindo poder mágico. Inesperadamente, a aranha gigante de repente se libertou do gelo, abrindo a boca para receber Tianwan. Quando Tianwan estava prestes a cair na boca do monstro-aranha, várias bolas de aço prateadas dispararam pelo ar, afastando Tianwan. A pessoa que interveio foi Tongyi, que imediatamente reconheceu este monstro como a aranha armadura venenosa, com pele feita de aço espesso, difícil de danificar com ataques normais. Mas Tongyi estava destemido, vendo isso como uma chance de confirmar sua força, seus olhos brilhando com uma luz fria. Metal Shatter foi ativado, e 2 rachaduras apareceram na couraça do dorso da aranha gigante, mas isso não era suficiente. Tongyi amplificou o Metal Shatter ao máximo. Enquanto o poder mágico era consumido freneticamente, com um som de estraçalhar, a espessa couraça da aranha gigante finalmente se despedaçou. Esta cena chocou a todos. Presente. Esse cara é tão forte. Os lábios de Tongyi se curvaram em um sorriso. Com esse nível de poder, ele deveria conseguir parar esse portal e até reivindicar a recompensa por limpeza de ninho para ele mesmo. O pensamento o encheu de entusiasmo. Vou arrancar toda a sua armadura e comê-la, gritou Tongyi, controlando as bolas de aço prata para atacar. Com inúmeros sons de assobio, as bolas martelaram as costas desprotegidas da aranha gigante. Então Tongyi fez as bolas girarem em um padrão cruzado, perfurando o corpo da aranha gigante como uma broca. Em um instante, os órgãos internos da aranha gigante foram pulverizados como se estivessem em um liquidificador. Dentro de algumas respirações, perdeu todos os sinais de vida e colapsou. Tianwan tinha testemunhado tudo. Um monstro que toda a equipe de segurança não conseguiu arranhar foi derrotado sozinho por este homem. Embora tivesse visto muitos despertos de classe A lutarem, nenhum havia feito parecer tão fácil. Poderia ser esse o lendário poder de classe S? Tianwan tremia enquanto perguntava. Você é um desperto de classe S? Tongyi não respondeu, apenas lembrou a Tianwan que ainda não podiam relaxar. Olhando para cima, mais 2 aranhas gigantes apareceram no portal. Os olhos de Tongyi se encheram de excitação e confiança, a batalha anterior tendo solidificado sua determinação. Então eu vou parar este portal. Enquanto isso, fora da masmorra, milhares de tropas militares haviam se reunido. Até a guilda civil mais bem classificada, Lotus Azul, havia sido totalmente mobilizada. Forçado, mas devido à restrição de entrada de nível 15 do portal infeliz, eles só podiam esperar. Um mago novato da Blue Lotus perguntou: não poderíamos reunir todos os magos e usar magia de cerco para quebrar essa cúpula? Mas um veterano lhe disse que isso era impossível, pois a cúpula foi criada pelas regras do sistema. A menos que eles derrubassem o próprio sistema, não poderia ser quebrado. Momentos depois, um helicóptero de 4 lugares e um helicóptero armado pousaram. Desembarcaram o comandante de batalhão Diamond e a líder da guilda Blue Lotus, Catherine. Diamond perguntou: quantos despertos abaixo do nível 15 sua guilda Blue Lotus possui? Catherine ficou surpresa com essa pergunta. A guilda de melhor classificação, como poderíamos recrutar despertos abaixo do nível 15? Mas você está realmente planejando enviar uma equipe de apoio? Isso é suicídio. Ouvindo isso, Diamond tirou os óculos escuros com um rosto solene. Há pelo menos 800 pessoas comuns naquele calabouço. Que tipo de soldados seríamos se só nos importássemos com nossas próprias vidas? A decisão de Diamond veio porque ele sabia que havia um as confiável dentro da masmorra. Atualmente, Tongyi estava usando sua habilidade para quebrar a espessa couraça da aranha de armadura. Nesse momento, outra aranha de armadura aproveitou a oportunidade para balançar suas garras contra ele. No segundo seguinte, um raio de eletricidade faiscou enquanto Tongyi controlava seu corpo para deslizar rapidamente, evitando o ataque. Ele chamou a equipe de segurança para congelar esta como antes. A equipe de segurança recebeu a instrução e prontamente lançou sua magia. Em um instante, raízes de árvores e pilares de gelo surgiram, prendendo firmemente a aranha de armadura no lugar. Vendo a situação deteriorar, a aranha armadura remanescente atacou imediatamente a equipe de segurança, mas quando estava prestes a ter sucesso, várias bolas de aço prateadas colidiram com ela como balas de canhão, derrubando-a para trás. Em seguida, Tongyi controlou as bolas para girarem em um padrão cruzado. Com um uivo agonizante, o corpo da aranha armadura foi instantaneamente perfurado, criando um buraco enorme. Enquanto isso, com o controle de um dos magos faltando, a aranha de armadura congelada sacudiu-se violentamente e se libertou. Mas Tongyi apenas sorriu. Está com pressa para se juntar aos seus amigos? 2 flashes frios saíram de seus olhos, detonação metálica ativada e a armadura da aranha explodiu instantaneamente. Então, várias bolas de aço prateadas implacavelmente tiraram sua vida. Essa cena foi observada por um certo vilão que praguejou: droga, não consigo acreditar que minha primeira missão falhou assim. Depois de confirmar que não havia mais perigo, a equipe de segurança agradeceu a Tongyi e perguntou seu nome. Tongyi não respondeu, mas seu olhar escaneou intensamente cada membro da equipe de segurança.
Uma pergunta se formou em sua mente. Em sua vida anterior, ele ouviu que o vilão escondido aqui era um membro da equipe de segurança, mas agora ele não conseguia encontrá-lo. Pensando nisso, Tong Yi decidiu agir cedo, negando ao vilão qualquer oportunidade. Então ele respondeu à pergunta do capitão da segurança. Meu nome não é importante, o que importa é que este é um calabouço duplo. Enquanto isso, fora do calabouço, Diamond anunciou: eu nomeio Li Mingxi como comandante desta operação de resgate. Embora me doa enviar vocês, despertados de baixo nível para lá, a vida dos cidadãos está em suas mãos. Vocês devem cumprir seu dever de proteger eles. Então Diamante instruiu Li Mingxi. Se encontrar o soldado Tong e durante a operação, adote ativamente as sugestões dele. No nível B1 da estação, havia de fato outro portal. No entanto, dentro do portal estava um homem olhando para os inúmeros cadáveres de monstros com descrença. O que aconteceu? Porque todos os monstros estão mortos, mas ele sabia que agora não era hora para a raiva. Se ele completasse esta missão, seria promovido a vilão oficial. Acontece que os vilões também tinham um sistema de missões. Sua primeira missão era ganhar tempo até que as aranhas de armadura venenosa estabelecessem seu ninho na estação, mas essa missão já havia falhado. A segunda missão era massacrar mais de 500 civis por quaisquer meios necessários. A terceira missão era entregar um item obtido do Buscador do Mal para a Aliança dos Vilões. Essas eram missões que outros despertos nunca poderiam acessar em suas vidas, missões que poderiam reverter o destino de uma pessoa, então ele precisava manter a calma agora. Mas de repente, várias bolas de aço prateadas assobiaram pelo ar, dirigindo-se rapidamente para o homem. No momento em que estavam prestes a acertá-lo, vinhas grossas cresceram de repente sob os pés do homem, desviando todas as bolas que vinham em sua direção. Então ele sorriu sinistramente. Não ataquem, eu sou da segurança da estação. Time. Mas sua mentira foi implacavelmente exposta por Tong Yi. Então seu plano era vestir um uniforme de segurança, misturar-se com os cidadãos, e se algum dos despertos sobrevivesse às aranhas, você poderia facilmente emboscá-los depois de ganhar sua confiança. Estou certo, Liang Tieju. Liang Tieju ficou surpreso. Quem é você? Como me conhece? Tong Yi riu. Eu não só conheço você, mas estou bastante familiarizado com você, seu maldito vilão. A palavra vilão despertou a intenção assassina de Liang Tieju. Incontáveis vinhas se espalharam instantaneamente, atacando Tong Yi. Sei que sua força é provavelmente de glaciar, mas aquelas bolas de ferro suas são inúteis contra mim. No entanto, o canto da boca de Tong Yi curvou-se selvagemente para cima. Eu sei disso também. Por isso tenho habilidades que te contra-atacam. Assim que as vinhas de Liang Tieju avançaram em direção a Tong Yi, o corpo de Tong Yi de repente tornou-se etéreo. No segundo seguinte, usando sua habilidade, ele controlou-se para deslizar além do alcance do ataque das vinhas. Liang Tieju ficou chocado, incapaz de entender como Tong Yi se moveu tão rápido. Ainda mais surpreendente foi a habilidade de voo de Tong Yi, enquanto ele voava instantaneamente para a frente de Liang Tieju, junto com as bolas de aço prateadas. Então veio uma série de estrondos enquanto as bolas de aço prateadas martelavam Liang Tieju sob o controle de Tong Yi. Ele liberou apressadamente vinhas para se proteger. Com outra mão, ele controlou vinhas para bloquear o caminho de Tong Yi. Inesperadamente, Tong Yi realizou um salto duplo no ar, rompendo facilmente o cerco. Então ele controlou as bolas de aço prateadas para atacar a defensiva fraca de Liang Tieju. De lado. Embora Liang Tieju bloqueasse as bolas com vinhas, ele estava perplexo porque este oponente carregaria estupidamente contra ele quando seus ataques eram ineficazes. Enquanto ele estava distraído, Tong Yi já havia voado até o rosto de Liang Tieju. Liang Tieju ficou encantado. Minha habilidade é madeira devora homem. Qualquer coisa viva que toque minhas videiras será completamente dissolvida. Várias pequenas trepadeiras se estenderam das videiras, envolvendo firmemente um dos braços de Tong Yi. Mas Tong Yi apenas sorriu, porque agora seus membros haviam se transformado em aço. No segundo seguinte, chamas ardentes se reuniram na boca de Tong Yi, uma habilidade oculta chamada Corpo como Fornalha, que podia expelir metal não digerido de dentro de seu corpo. Liang Tieju arregalou os olhos de choque. Não posso acreditar que este manipulador de metal também tem habilidades de fogo. Então, Liang Tieju falou rapidamente. Irmão, estou em uma missão. Se me poupar, darei a você o item de recompensa do portão de má sorte. Mas Tong Yi ignorou, ele tendo sido enganado pelas táticas de Liang Tieju em sua vida anterior. Naquela vida, Liang Tieju havia avançado até o pico da classe A. Seu madeira devoradora de homens podia facilmente cobrir uma cidade inteira, ganhando-lhe o título poético de Grande Rei Árvore da Compaixão. E para salvar os reféns de Liang Tieju, o Imperador de Metal sofreu ferimentos graves. Agora as chamas de Tong Yi haviam queimado a barreira de vinhas. No segundo seguinte, chamas furiosas envolveram todo o corpo de Liang Tieju. Enquanto isso, do lado de fora, a equipe de apoio estava entrando na masmorra de forma organizada. Estranhamente, ao entrar, não encontraram civis mortos. O capitão de segurança Tian Huan explicou. Graças ao seu membro militar, conseguimos evacuar todos os cidadãos com sucesso. Li Mingxi perguntou se essa pessoa se chamava Tong Yi, com cabelo espetado e uma tendência a rir sinistramente. Tian Huan confirmou isso, dizendo que agiram conforme suas instruções. Mas Li Mingxi estava muito descontente. Esse cara é apenas classe F, enquanto eu sou classe C, então agora todos seguem as minhas ordens. Quando ele terminou, Tian Huan foi o primeiro a se opor. Eu posso não saber o posto de Tong Yi, mas sei que ele é totalmente qualificado para ser meu comandante. Eu também sou da classe C, por que eu deveria ouvir você? Enquanto discutiam, uma mulher correu em pânico. Reconhecendo-a como Lilith, Li Mingxi imediatamente foi cumprimentá-la, mas Lilith o empurrou de lado. Más notícias. Os cidadãos descobriram que isto é uma masmorra dupla. Em outro lugar, os cidadãos estavam em pânico. Por que você escondeu o segredo da masmorra dupla? Você só queria nos usar como escudos de carne para ganhar tempo. Um guarda explicou. Queríamos apenas evitar pânico desnecessário. E onde você ouviu esse absurdo? Os cidadãos responderam com sinceridade que um guarda com cicatrizes havia revelado isso. Esse guarda era Liang Tieju, que agora tinha um lado do corpo queimado. Negro. Ele estava extremamente amargurado, depois de tanta preparação para sua missão, porque ele tinha que encontrar Tong Yi, essa desgraça da sua existência. No segundo seguinte, as bolas de aço prateadas de Tong Yi acabaram com sua vida. Nesse momento, um palácio celestial apareceu diante dele. Duas fadas saíram do palácio. Elas circularam ao redor de Tong Yi, concedendo bênçãos a ele. Sistema.
Prontidão, sua resistência está se recuperando rapidamente. Você recebeu uma missão oculta, Pessoa com Luz, torne-se a aurora do mundo. Por ter impedido o plano do rebelde traidor humano, você conquistou a oportunidade de se tornar o sentinela guardião da humanidade. Esta missão irá guiá-lo a se tornar a luz do mundo. Aceita essa missão? O olhar de Tongyi era incrivelmente resoluto. A vontade do mundo perguntou novamente: você realmente quer recusar se tornar o salvador? Tongyi decidiu recusar. Embora se tornar um salvador concedesse recompensas adicionais, as ações de um salvador também seriam constrangidas. Por exemplo, quando Tongyi frequentemente soltava risadas sinistras, a vontade do mundo lembrava de manter uma postura adequada, ou quando Tongyi queria devorar equipamento para melhorar. O mundo voluntário o lembraria de que esses itens não eram comestíveis. As fadas que esperavam uma conclusão fácil da missão agora estavam perplexas com essa rejeição. Foi sua primeira rejeição. A fada de cabelos amarelos mostrou um traço de resignação. A fada de cabelos vermelhos olhou com raiva. Então eles desapareceram junto com o Palácio Celestial. Tongyi acenou com a mão e um item voou para fora da pilha de ossos. Parabéns por obter o item chave número 2 do arsenal akáshico. Esta chave era o que Liang Tieju estava disposto a massacrar cidadãos para encontrar. Certamente um item essencial para a aliança dos vilões. Tongyi colocou a chave no bolso. Já que a chave caiu em minhas mãos, serei eu quem a protegerá. Em outro lugar, a equipe de segurança e a equipe de resgate estavam desesperadamente acalmando os cidadãos. Embora tenhamos ocultado o segredo da masmorra dupla, nunca usaríamos vocês como escudos. Perto dali, Tongyi analisava a situação. Aquele Liang Tieju causou um grande problema antes de morrer. Logo, Li Mingxi se manifestou. Pessoal, acalmem-se. Se não confiam na equipe de segurança, então confiem e sigam a mim, o líder da equipe de resgate. Mas você só enviou 6 pessoas. Como pode proteger tantos de nós? De repente, um grito à distância chamou a atenção de todos. O que vocês estão fazendo? Se o portal voltar a entrar em erupção, nenhum de vocês vai escapar. Essas palavras instantaneamente aterrorizaram os cidadãos, mas o líder deles explicou: estamos fazendo isso porque não podemos confiar em vocês. Tongyi apenas disse ferozmente aos cidadãos: acreditem ou não, vocês têm que acreditar. A equipe de segurança já arriscou suas vidas lutando. Quem mais lutará por vocês agora? Os cidadãos ficaram momentaneamente sem palavras. Mas de repente, Li Mingxi repreendeu com raiva: Tongyi, como você ousa ameaçar os cidadãos? E onde estava se escondendo? Por que só apareceu agora? Eu só fui parar a masmorra dupla. Essas palavras confirmaram os pensamentos de Tianhuan. Ele realmente era um despertado de classe S. Mas Li Mingxi não acreditou nem um pouco. Parar uma masmorra dupla sozinho? Você nem se dá o trabalho de tornar suas mentiras convincentes. Tongyi olhou fixamente para Li Mingxi. O portal está prestes a explodir novamente. Cidadãos, por favor, escondam-se. Rapidamente. Equipes de segurança e resgate, sigam-me. Sob a liderança poderosa de Tongyi, os cidadãos e a equipe de segurança executaram a ordem sistematicamente. Park Jun-mal aproveitou a oportunidade para colocar a espada das nuvens nas mãos de Tongyi. Momentos depois, todo o pessoal de combate se reuniu na entrada da estação. Tongyi lhes disse: os monstros da primeira erupção não estavam nem mesmo Tsusumu. Guia. Embora ele e a equipe de segurança mal tenham parado a primeira onda, como monstros de um portal infeliz, parecia que estavam perdendo algo. Então Tongyi supôs que a segunda onda poderia ter monstros com atributos de veneno de aranha. Considerando essa possibilidade, devemos usar máscaras de gás com antecedência. Além disso, a estação não é grande. Se o gás venenoso continuar se espalhando, os cidadãos serão expostos. Devemos atrair os monstros para fora. Todos ouviram atentamente, exceto Li Mingxi, que rangeu os dentes de raiva. Eu sou o líder, porque todos estão ouvindo esse lixo de classe S. Logo, Tongyi começou a explicar sua batalha. Plano. Quando os monstros aparecessem, ele os atrairia para fora. As equipes de segurança e resgate formariam cada uma um esquadrão e esperariam do lado de fora. Então, de posições protegidas, eles atacariam os monstros que ele atraísse para fora. Assim como na primeira erupção, eles apenas precisavam conter os monstros para ganhar tempo. Uma vez que ele usasse sua habilidade para remover a armadura do monstro, todos concentrariam ataques naquela área para matar. Para aumentar o sucesso da batalha, Lilith e o capitão Li Mingxi precisavam comandar de uma posição elevada. Se o capitão puder usar distorção espacial para me... Se eu puder me mover, posso concentrar toda a minha magia em quebrar a armadura da aranha. Enquanto Lilith continuamente reabastecer a magia do capitão, a distorção espacial pode durar até o fim das batalhas. E se algum grupo enfrentar perigo, o capitão pode transferi-los com sua habilidade. Todos olharam para Li Mingxi. Li Mingxi escondeu seu sorriso crescente. Bom, seguindo essa estratégia, devemos completar a missão sem perdas. Estou contando com você, capitão da equipe de resgate. Após finalizar as táticas, todos colocaram máscaras de gás e aguardaram a erupção do portal. De repente, o portal começou a girar rapidamente. Tongyi sabia que a erupção estava começando e avisou a todos para se... Preparem-se. Com um estrondo, uma aranha gigante atravessou o portal, caindo no chão. Tongyi riu sinistramente. Vamos começar, não posso esperar mais. Mas no segundo seguinte, a aranha gigante levantou-se lentamente e transformou-se em um monstro-aranha humanoide de 50 metros de altura. Sistema de aviso, o chefe apareceu. Por favor, derrotem o chefe. Em um instante, a excitação de Tongyi se transformou em horror. O futuro havia mudado. Quando os colegas de equipe receberam a ordem de retirada de Tongyi, ficaram confusos, mas o capitão ainda segurou todos em posição para impedir que os monstros se aproximassem dos cidadãos. Então o chefe se virou de repente para ver os corpos de seus companheiros. Isso o encheu de imensa tristeza, seus dentes rangendo com um som arrepiante. No segundo seguinte, o chefe rugiu estrondosamente para Tongyi. Então, suas garras, carregando a força de 10.000 exércitos, desceram sobre ele. Com um estrondo enorme, o chão de concreto se estilhaçou em uma cratera de dezenas de metros de largura. Mas Tongyi rapidamente desviou usando seu... habilidade. Ele percebeu que suas ações haviam mudado o futuro. Se ele não pudesse parar essa criatura, ninguém no calabouço sobreviveria. Com um som estalante, a destruição de metal foi ativada e a armadura da cabeça do chefe faiscou com eletricidade. No entanto, para a surpresa de Tongyi, depois de consumir um terço de sua magia, ele havia criado apenas 2 pequenas fissuras. Aviso do sistema. Destruição falhou. A resistência do metal excede em muito o poder de destruição.
Naquele momento de choque, as garras do chefe reluziram em sua direção. Tongyi controlou seu corpo para subir ligeiramente, evitando por pouco o ataque. Este golpe cortou diretamente a coluna atrás de Tongyi. Isso lhe deu uma ideia, embora a chance de sucesso fosse baixa. Mas ele acreditava que o capitão Li Mingxi entenderia suas intenções. Em uma batalha de uma vida anterior, Li Mingxi havia salvo Tongyi com sua habilidade de distorção espacial. Depois disso, Tongyi elogiava constantemente Li Mingxi. Ouvi dizer que quando você era oficial, Major-General, você memorizou todo o Táticas, livro didático. Então não era apenas gabarolice, afinal. Mas Li Mingxi não tinha sido orgulhoso. As táticas de combate não podem ser dominadas apenas pela teoria do livro. Para superar a limitação de que a distorção espacial só pode ser usada por trás, você deve calcular todos os detalhes táticos perfeitamente. Cada uma das minhas táticas é o resultado de pesquisas voltadas para a sobrevivência. No entanto, Li Mingxi agora via Tongyi como um encrenqueiro. O que esse cara estava fazendo? Por que ele não estava seguindo o plano para atrair o monstro para fora? Tongyi ainda estava constantemente desviando dos ataques do chefe, apesar de ter consumido a maior parte de seu poder mágico. Mas ele acreditava firmemente que com o vasto conhecimento de Li Mingxi, ele certamente entenderia o que ele estava tentando fazer. À medida que os pilares da estação de trem de alta velocidade desabavam um após o outro, Li Mingxi finalmente percebeu algo incomum. Tongyi não estava esquivando aleatoriamente, mas deliberadamente guiando os ataques do chefe em direção aos pilares. Esse criador de problemas estaria ele planejando derrubar toda a estação, e imediatamente Li Mingxi chamou Lilith para conceder-lhe o máximo de poder mágico. Porque ele precisaria criar um espaço distorcido massivo. Até agora, apenas um pilar permanecia de pé na estação. Ao ver que vários ataques fracassaram, o chefe trocou suas garras por punhos. Em seguida, bateu ambos os punhos no chão, fazendo com que o piso inteiro rachasse e incontáveis fragmentos de pedra voassem. Mesmo com a incrível velocidade de voo de Tongyi, ele não pôde evitar esse ataque de grande alcance. No momento em que o corpo de Tongyi congelou, as garras mortais do chefe já estavam se lançando em seu rosto. Em desespero, Tongyi usou sua magia restante para metalizar seu corpo. Com um estrondo tremendo, o último pilar foi derrubado, e o corpo de Tongyi foi lançado para trás como uma bala de canhão. Enquanto o pilar quebrou, toda a estação tremeu violentamente. Rachaduras se espalharam rapidamente, claramente prestes a desmoronar dentro de momentos. Tongyi lutou para se levantar, sabendo que a estação estava prestes a cair, mas ele não podia deixar o chefe perceber isso, então ele tinha que se tornar a isca. Enquanto isso, Li Mingxi gritou irritado: "Tongyi, seu encrenqueiro, saia daí agora! Você não sabe que se eu ativar a distorção espacial agora, você pode ser pego nela." A expressão de Tongyi endureceu. "Capitão, a hora é agora. Se perdermos essa chance, estaremos todos acabados." Li Mingxi rangeu os dentes e ativou a distorção espacial. Um portal apareceu de repente sob os pés do chefe, fazendo com que todo o seu corpo caísse. Através. O outro lado do portal estava no centro do primeiro subsolo da estação. Ao ver isso, Tongyi sorriu levemente. "Bem feito, meus camaradas." No segundo seguinte, a estação finalmente desabou, enterrando tanto Tongyi quanto o chefe vivos. No final, o corpo de Tongyi caiu desamparado no abismo. Enquanto a morte se aproximava, ele se lembrou de sua vida passada, onde apesar de derrotar monstros em uma batalha, ele havia perdido muitos camaradas. Isso fez Tongyi duvidar se ele merecia ser um comandante. Seu desempenho fraco frustrou a Valquíria próxima. Qualificação nunca é dada por outros. Se você se sentir perdido, apenas olhe nos olhos daqueles que confiam e seguem você. Quando Tongyi abriu os olhos novamente, uma luz brilhante apareceu diante dele. Ele também ouviu duas pessoas chamando seu nome: Li Mingxi e Lilith. No momento crítico, Li Mingxi havia ultrapassado severamente seu limite mágico para mal usar a distorção espacial e teletransportar Tongyi de volta do abraço da morte. Fora da masmorra, a contagem regressiva continuava a passar. Cada minuto e segundo era uma tortura para Diamond e Catherine. Todos os meios de comunicação exigiam que Diamond fizesse uma declaração sobre estratégias contra o monstro-chefe. A sede da Guilda Lotus Verde também avisou Catherine que se ela não conseguisse resolver esta masmorra, ela seria removida de sua posição como diretora de estratégia. Diamond lançou a Catherine um olhar suplicante. Catherine suspirou. "Parece que vou ter que pedir ajuda." Enquanto isso, Lilith estava usando todo o seu poder para curar os ferimentos de Tongyi. Sua voz estava cheia de preocupação e censura. "Tongyi, você está louco? Achei que nunca mais te veria." Mas Tongyi havia caído em confusão. O futuro tinha mudado, e ele não sabia por quanto tempo seu conhecimento dos eventos continuaria a ajudá-lo. Ao ver Tongyi a ignorando, Li Mingxi agarrou sua gola com raiva. "Quem te deu o direito de agir sozinho? Você acha que tomar decisões por si só é para o bem de todos? Absolutamente não. A base das táticas é a confiança. Acreditar que seus companheiros completarão as ações acordadas nos momentos combinados. Perguntar a você, alguma vez confiou nos seus colegas de equipe desde o início?" As palavras da Valquíria ecoaram novamente na mente de Tongyi. Ele sorriu levemente. "Capitão Li, obrigado por me ajudar a encontrar-me novamente." Li Mingxi parecia confusa, mas Tongyi apenas disse a ela que havia pensado em uma boa ideia. "A pele do chefe é puro aço. Podemos usar choques elétricos contra ele, e essa tática requer que todos trabalhem juntos." Com um estrondo trovejante, um vento feroz surgiu de repente do ruínas. Então o chefe-aranha emergiu do chão, balançando suas garras. A equipe de segurança seguiu as táticas de Tongyi, começando a liberar magia de água e gelo contra o chefe. Antes que a magia de congelamento pudesse completar, alguém precisava controlar o chefe. Então, dois membros da equipe de segurança construíram uma matriz de magia de amplificação. Em seguida, Park Jun-mal liberou todo o seu relâmpago. Sob o efeito da matriz de amplificação, o chefe-aranha foi eletrocutado e convulsionava, incapaz de resistir, mas de repente um homem soltou um rugido furioso. As ondas sonoras se espalharam, fazendo os ouvidos de todos zumbirem e a visão ficar turva, quase os fazendo desmoronar. Então o homem caminhou direto para o chefe. "Agradeço a todos pelo trabalho árduo." 5 minutos antes, fora da masmorra, Daimon aceitara uma entrevista com a mídia. Ele anunciou que os militares enviaram uma segunda equipe de resgate para a Porta do Infortúnio. Ao ouvir isso, a mídia perguntou ansiosamente: "Considerando que um chefe apareceu na masmorra, mesmo assim você está enviando uma equipe de resgate abaixo do nível?" 15. Você pretende superar a masmorra com puro número.
Diante dessa pergunta, Daimon parecia muito confiante. Você não precisa se preocupar com baixas desnecessárias, porque o segundo time de resgate é um despertador de classificação S que não é restringido por nível limites. Olhando para a figura alta que apareceu de repente, Tongyi riu. Você finalmente veio, Zantaishan. Zantaishan, conhecido como o Rei do Boxe, era o 9º classificado mundialmente, despertado. Ele imediatamente ordenou que todos recuassem, dizendo que queria essa presa só para ele. Na vida anterior, foi também o aparecimento do Rei do Boxe que havia limpo a masmorra. O Rei do Boxe também obteve o equipamento supremo que o transformou em uma máquina de guerra invencível. Deus, mas nesta vida, seu equipamento supremo pertencerá a nós. Neste momento, o Rei do Boxe e o chefe já estavam lutando. O Rei do Boxe apenas levantou a mão levemente e parou a garra do chefe que carregava uma força tremenda. Você parece ser bom em lutar, mas sua força ainda é muito fraca. Enquanto falava, as luvas do Rei do Boxe de repente explodiram com luz deslumbrante. No segundo seguinte, um feixe de luz disparou, lançando o chefe a dezenas de metros de distância. Ao aterrissar, o chefe se levantou cambaleando e olhou para o Rei do Boxe com olhos cheios de terror. No entanto, o Rei do Boxe apenas exclamou com deleite. Eu não esperava que este ataque não deixasse nenhum arranhão em você. Isso realmente desperta o meu espírito competitivo. O Rei do Boxe tocou levemente o chão com o dedo do pé. No segundo seguinte, ele avançou como um meteorito. Quando todos reagiram, o punho de ferro do Rei do Boxe já tinha atingido o rosto do chefe. Enquanto isso, Tongyi tinha se recuperado consideravelmente sob a cura de Lilith. Então ele pulou para o campo de batalha. A essa altura, os punhos de ferro do Rei do Boxe já tinham atingido o chefe centenas de vezes. Até a dura pele de aço do chefe estava se rachando sob os golpes. Nesse momento, faíscas elétricas de repente abriram a pele no peito do chefe. O Rei do Boxe parecia descontente com a pessoa que interferiu. Você tem desejo de morrer? Eu disse que queria essa presa só pra mim. Tongyi respondeu sarcasticamente. Você de repente invadiu nossa batalha controlada. Mesmo se você for de classe S, isso é muito antiético. Enquanto falava, Tongyi já estava controlando sua espada de nuvem para atacar o chefe. Droga, vai jogar sujo comigo. No segundo seguinte, o Rei do Boxe liberou todo o seu poder, perseguindo de perto a espada de nuvem. Droga, lutamos entre a vida e a morte para chegar aqui. Não vou deixar você levar o... Recompensas. Num piscar de olhos, tanto a espada das nuvens quanto o Rei do Boxe alcançaram o chefe. Com um estrondo ensurdecedor, a figura do chefe foi completamente envolta em chamas. Notificação do sistema. Monstro-chefe derrotado. Todas as restrições nesta área foram levantadas. A cúpula cobrindo a estação ferroviária de alta velocidade também desapareceu no momento em que a notificação soou. Então, o sistema anunciou. Os rankings de contribuição serão calculados agora, e as recompensas serão distribuídas de acordo com a classificação. O Rei do Boxe olhou para sua recompensa, seu rosto extremamente sombrio. Sua contribuição ficou apenas em segundo lugar. A derrota final do chefe veio com a espada nuvem perfurando seu coração. Após absorver o sangue do chefe, a espada nuvem ganhou um ligeiro aumento em sua energia desconhecida. Como principal colaborador, Tongyi recebeu um item, a armadura secreta de Manaran. Este item estava acima de lendário. Classe. Quando infundido com magia, gerava uma armadura transparente na pele. Também tinha a habilidade especial de abrir um subespaço para armazenamento de itens. Nesse momento, a voz irritada do Rei do Boxe veio de perto. Ei você, onde está o meu... Onde foi a recompensa? É melhor explicar. Tongyi engoliu em seco e retraiu a armadura secreta para seu estômago. Então, ele se virou para enfrentar o Boxing King. Recompensa sua? Impedimos o segundo surto e derrotamos o chefe. Você deveria nos agradecer por termos conseguido o segundo lugar, mesmo chegando tão tarde. Ao ouvir isso, o Rei do Boxe perdeu completamente a paciência. Matar o chefe representa 70% da recompensa. Contribuição. Não importa o que você fez antes, minha contribuição deveria ser maior. Eu interrompi 6 meses de cultivo em reclusão para este evento. Então, como você vai me compensar? Enfrentando a pressão assustadora de um poderoso de nível S, Tongyi o rejeitou sem hesitar. Afinal, comparado ao tempo que ele passou em combates brutais, isso mal valia a pena mencionar. Ao ouvir isso, o Rei do Boxe finalmente não conseguiu conter sua raiva e deu um soco feroz em Tongyi. Mas, neste momento, Catherine e Diamond apareceram simultaneamente e pararam ambos os homens. A aparição delas deixou os dois combatentes atônitos. Felizmente, Tongyi rapidamente recuperou-se e segurou a mão do Rei do Boxe, dizendo sinceramente: Obrigado pelo seu esforço, Sr. Zantaishan. É uma honra conhecê-lo. Se não houver mais nada, vou me retirar agora. Tongyi virou-se e foi embora, deixando Zantaishan confusão. Quando Zantaishan se recuperou, ele queria continuar causando problemas, mas Catherine o impediu. Embora eu não saiba o que aconteceu, helicópteros estão transmitindo isso nacionalmente agora. Então, por favor, não crie polêmica. De repente, um círculo mágico apareceu no ar e um velho de cabelo branco flutuou lentamente para fora. Rei do Boxe, você não deveria voltar e continuar cultivando. Por que ainda está aqui? Há algum problema? Catherine respondeu. A masmorra foi limpa. Que problema poderia haver? Mas ao olhar para a estação desmoronada, o velho sorriu para Catherine. Já que a guilda do Lotus Verde agiu, tenho certeza de que não há problema. Ao ouvir isso, a boca de Catherine se contorceu enquanto pensava. Este velho é tão astuto. Então ela perguntou ao Rei do Boxe, Zantaishan. Para uma masmorra dessa dificuldade, você deveria ser capaz de completá-la sem causar nenhum dano. Então por que a estação acabou assim? Zantaishan resmungou. Eu não sei. Nem a pessoa que destruiu a estação, nem a que ficou em primeiro lugar na contribuição fui eu. De qualquer forma, cumpri a condição que você propôs, então você deve manter nosso acordo. Antes que Catherine pudesse perguntar mais, Zantaishan saltou e desapareceu de vista. Enquanto isso, após ouvir o relatório de Tongyi, o velho questionou. Seu arquivo registra seu peso máximo de controle como 300 gramas, mas como você controlou algo 10 vezes esse peso? Então o velho pediu a Tongyi para conversar com ele em outro lugar. Durante todo o caminho, a expressão de Tongyi permaneceu extremamente séria, porque esse velho era Choi Jong-chul da Diamonds. Superior. Ele não era apenas poderoso o suficiente para ser chamado de arma de guerra, mas também muito inteligente, tendo escapado com sucesso das múltiplas tentativas de assassinato do necromante. Depois de chegar a um lugar isolado, Choi Jong-chul perguntou a Tongyi se ele poderia relatar o escondido.
Partes. Tong explicou que depois de derrotar o líder dos macacos, ele havia alcançado um feito que instantaneamente melhorou suas habilidades, não apenas aumentando seu limite de controle para 20 kg, mas também adquirindo novas habilidades. Ouvindo isso, Choi Jong-chol ponderou por um momento. Conquistas eram muito raras, mas ele escolheu acreditar nele. Isso deixou Tong aliviado, porque ainda não podia deixar o mundo saber que mesmo um rank F podia crescer. Então Choi Jong-chol elogiou a ele. Você fez algo notável e merece uma recompensa correspondente a algum item que você deseja? Os lábios de Tong se curvaram em um sorriso largo. Eu tenho uma arma que realmente quero, mas nem você, como general de brigada, a daria facilmente pra mim. Choi Yong-chul franziu ligeiramente a testa. Uma arma que nem eu daria facilmente? Qual é? O arco réplica, um dos seus muitos itens de classe herói. Ao ouvir isso, Choi Yong-chul começou a rir. Você tem coragem, garoto, mas eu lhe prometo, quando você ganhar mais uma faixa no peito, sua força atual deve estar em torno de nível C, então vou promovê-lo a cabo por enquanto. Não me faça esperar muito. Tong Yi estava bastante irritado. Este velho era tão astuto, mudando de assunto instantaneamente, ainda assim, era uma sorte que seu segredo não tivesse sido revelado. Alguns dias depois, Tong Yi ainda estava deitado na sala médica militar se recuperando. A armadura secreta de Manara também ainda estava sendo digerida, restando 16 horas. De repente, seus companheiros da equipe de apoio se reuniram ao redor. Eles eram todos despertados de classe E e F buscando a orientação de treinamento de Tong Yi. Nesse momento, o gravemente ferido An Myung-tae voltou imediatamente à unidade após sair da UTI. Ao ver isso, Tong Yi o abraçou. Você chegou na hora certa, bem a tempo para o treinamento. Embora esses caras frequentemente o preocupassem, talvez não fosse tão ruim confiar-lhe suas costas quando estavam juntos. Tong Yi levou os membros de sua equipe a um campo de treinamento proibido para aqueles abaixo do Rank C. Os membros de Rank F ficaram apavorados só de ver o que havia lá dentro, tremendo de medo. Tong Yi apenas sorriu levemente e então fechou a porta sem piedade. Gritos e súplicas ecoaram instantaneamente de dentro. No entanto, ao ouvir isso, o sorriso de Tong Yi apenas se aprofundou. Desculpem, irmãos, mas este é o jeito mais rápido de aumentar sua força. Depois de trancar a porta, Tong Yi foi à loja de conveniência com a intenção de comprar suprimentos para sua equipe. Inesperadamente, ele encontrou a Valkyria, Sombra de Verão. Ao vê-la, Tong Yi imediatamente prestou continência. A Valkyria aproximou-se dele seriamente, dizendo que após uma consideração cuidadosa do incidente da Porta da Desgraça, ela acreditava que Tong Yi ainda estava escondendo algo. Tong Yi perguntou desolado o que ele poderia estar escondendo. Para seu choque, as próximas palavras da Valkyria o deixaram completamente perplexo. Ela notou sua perfeita maestria de timing, como se ele soubesse de tudo antecipadamente. Assim como Tong Yi não sabia como explicar, a transmissão da unidade anunciou: Soldado Tong Yi, por favor, apresente-se ao escritório do comandante do batalhão imediatamente. Suspirando aliviado, Tong Yi estava prestes a sair quando Valkyrie disse seriamente: Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu vou estar observando você. Logo, Tong Yi bateu na porta do escritório do comandante do batalhão. Após receber permissão, ele entrou, apenas para se surpreender novamente com quem estava lá dentro. Seu oficial superior estava sendo repreendido por seu próprio superior. Quando o viram, Choi Yong-chul disse preocupado: Uma masmorra vermelha apareceu no distrito da Floresta Leste, originalmente administrada pela Guilda Lotus Verde, mas 3 ondas de suas equipes de ataque foram completamente dizimadas. Então a masmorra foi classificada como nível de dificuldade 3, exigindo 2 ou mais organizações para resolverem juntas. Seu nível de entrada é restrito a 18, e é uma masmorra de zumbis onde você não pode sair até que seja concluída. Esta notícia atingiu Tong Yi como uma bomba porque não estava registrada em seu memórias. A primeira coisa em que ele pensou foi no necromante conhecido como exército de um homem só. Após explicar, Choi Yong-chul sorriu sem jeito. A orgulhosa Guilda Lotus Verde enviou muitos novos talentos, e embora nossa unidade não precise necessariamente ajudar, acho que você é o candidato mais adequado. Tong Yi sabia que estavam dando a ele uma escolha. Ele poderia aceitar ou recusar. Tong Yi escolheu aceitar porque este calabouço estava relacionado ao necromante e ele tinha que investigar. No entanto, ele também fez um pedido. Com minha força atual, limpar uma masmorra vermelha parece difícil. Se eu tivesse o arco réplica que discutimos antes, tenho certeza de que poderia ter sucesso. O arco réplica era a única espada usada pelo Rei Arthur que nunca errava. Tinha uma precisão incrível e propriedades de anulação mágica, mas como era difícil de recuperar após o uso, era essencialmente uma arma de uso único, embora com o controle de metal de Tong Yi. Habilidade, a situação era completamente diferente. Quando Choi Yong-chul ouviu que Tong Yi queria sua posse preciosa, ele riu descontroladamente. Você realmente tem coragem, garoto, mas terá que assumir todos os riscos de falha. Tong Yi sorriu confiante e respondeu: Quanto maiores as ondas, mais valioso é o peixe, certo? Tong Yi não estava fazendo uma exigência irrazoável. Pedido. Ele sabia que isso era uma disputa entre Choi Yong-chul e o presidente da guilda do Lotus Verde. Se ele conseguisse, significaria que um soldado comum do exército havia derrotado a elite da guilda do Lotus Verde. Jogadores. Isso lhes daria uma vantagem em confrontos futuros com Lotus. Para Choi Yong-chul, era uma situação de vitória, tanto se Tong Yi tivesse sucesso quanto se falhasse. Depois de sair do escritório do comandante do batalhão, Tong Yi finalmente abriu a porta do campo de treinamento. Lá dentro, um monstro de classificação C havia sido aprisionado, mas agora estava derrotado pela cooperação da equipe. Park Jin-mal estava agora transbordando confiança, dizendo que o campo de treino de classe C era moleza, e que ele tinha fé em completar qualquer missão. Ao ouvir isso, os lábios de Tong Yi se curvaram para cima. Como desejar, nosso esquadrão de apoio foi designado para uma missão solo. Park Jin-mal não podia acreditar. Você quer dizer uma missão solo? Tong Yi respondeu: sim. Depois de obter a arma cobiçada naquela noite, Tong Yi liderou sua equipe até o destino.
Assim que chegaram, enfrentaram forte desprezo da guilda Lotus Verde. Um membro disse ao capitão: "Ouvi dizer que este esquadrão de apoio é composto por despertos de baixo nível. Provavelmente eles nos atrasarão seriamente." O capitão tinha considerado isso, então ordenou que uma vez no calabouço, os abandonassem e agissem de forma independente. Logo, a guilda Lotus Verde enviou alguém para receber Tong. E, quando Tong soube que precisavam discutir planos de batalha, ele foi sozinho se encontrar com a pessoa responsável da guilda Lotus Verde. A responsável era Catherine. Ela já esperava que Tong se juntasse a essa operação e estava descontente por ele ter escondido seu status de classe F e ainda assim ter aceito seu cartão de visita durante o encontro anterior. Tong disse sem ter o que fazer: "Eu não querer. Você me forçou a aceitar." Ouvindo isso, Catherine não conseguia argumentar, então pigarreou e começou a explicar o plano de batalha. "Como vocês são apenas figurantes neste ataque, não interfiram com nossos membros depois de entrarem na masmorra. Apenas fiquem de lado e observem." Mas Tong não seguiria as ordens obedientemente. Ele acreditava que os militares e o Lotus tinham os mesmos direitos para limpar a masmorra. Desta vez, Catherine riu. Tipo, "O que você está dizendo? Você realmente acha que sua equipe pode matar o chefe?" Diante desse desafio, Tong imediatamente propôs uma aposta. Se a equipe de apoio conseguisse matar o chefe antes de Lotus, ela teria que atender a um pedido dele. Ouvindo isso, Catherine aceitou imediatamente. "Se você perder, pagará com sua vida." Tong aceitou alegremente. Ele não sabia qual era o objetivo de Catherine, mas sabia que precisava conseguir o que estava no calabouço. Alguns minutos depois, os membros da guilda Lotus Verde começaram a entrar no calabouço um por um. O horário de entrada da equipe de apoio estava programado para 3 minutos depois. Quando eles entraram, todos ficaram chocados com o que viram. A equipe de assalto anterior, agora transformada em zumbis, estava dilacerando os membros da guilda Lotus Verde. Logo, metade dos membros da guilda Lotus Verde eram baixas. Ao ver isso, Tong pretendia liderar sua equipe por um desvio, mas de repente, um pé gigante bloqueou o caminho. A equipe teve que levantar a cabeça 180 graus para ver que o dono dos enormes chifres era um rei zumbi de 100 metros de altura. Notificação do sistema. Monstro-chefe Rei Zumbi apareceu. O Rei Zumbi instantaneamente estendeu inúmeras garras afiadas em direção à equipe de apoio abaixo. Os membros da equipe de apoio sacaram suas armas de fogo e dispararam, interceptando todas as garras. Suas balas estavam imbuídas de poder sagrado, mas para o Rei Zumbi, tinham apenas o poder destrutivo de balas de borracha. No entanto, Tong enfatizou que os zumbis localizam inimigos pelo som. Então, se eles atrapalharem a audição dos zumbis, não seriam encontrados. Enquanto todos estavam afastando as garras, um membro com habilidade de sniper mirou nos ouvidos do chefe. Sob a bombardeio de incontáveis balas, a orelha esquerda do chefe perdeu temporariamente a audição. Enquanto isso, outro membro da equipe lançou 2 granadas para a direita. Com as enormes ondas sonoras produzidas pelas explosões das granadas, a orelha direita do chefe também perdeu temporariamente a audição. Agora, o chefe não podia representar um perigo imediato, mas o barulho massivo das granadas atraiu muitos zumbis. Tong imediatamente ativou sua habilidade de controlar múltiplos armas. Sob o poder de fogo poderoso, os zumbis foram apenas retardados por um momento. Tong então controlou as armas para voar, fazendo barulho continuamente para atrair a horda de zumbis. Embora tivessem afastado os zumbis, Tong percebeu algo estranho. Havia poucos zumbis. Nas sombras, um homem observava a equipe de apoio o tempo todo. Vendo a atuação de Tong, ele riu. Parece que um personagem interessante entrou. Logo, a equipe de apoio explorou profundamente masmorra. Não havia instalações nem zumbis aqui, o que deixou Tong confuso. Mas de repente, usando sua habilidade de detecção de metal, ele detectou metal desconhecido, aproximando-se. Com um silvo, Tong lançou uma adaga em direção a uma árvore próxima. Felizmente, a pessoa atrás da árvore implorou por misericórdia a tempo, e Tong mal conseguiu parar seu ataque. A pessoa atrás da árvore gradualmente mudou de transparente para visível. Ele tinha uma habilidade de invisibilidade. Ele se apresentou como Kim Tae-hyun, um sobrevivente do terceiro time de assalto. Usando comida como incentivo, Tong descobriu com Kim Tae-hyun que uma pessoa muito importante no país havia secretamente procurado a ajuda de vários guildas. Seu neto tinha morrido neste calabouço com a arma da classe herói, a lança de Aquiles. Quem pudesse trazer de volta o neto e a lança receberia um grande financiamento para sua guilda. Ao saber sobre a missão principal da guilda Lotus Verde, Tong finalmente entendeu o propósito de Catherine. Justo quando Tong estava pensando em ficar com a lança para si, sua habilidade de sentir metais de repente detectou uma grande quantidade de metal se aproximando. Contando cuidadosamente, o número de metais suprimidos chegou a 120. O observador misterioso, vendo Tong parou, havia convocado muitos zumbis para se entreter. Detectando o perigo, Tong imediatamente ordenou que sua equipe implementasse o plano C. Os membros da equipe entenderam e imediatamente beberam poções de recuperação de saúde e mana. O desinformado Kim Tae-hyun perguntou ansiosamente o que era o plano C. Antes que alguém pudesse explicar, passos estrondosos de repente vieram de atrás. Tong posicionou-se na retaguarda da equipe, ordenando que todos evacuassem rapidamente. O homem misterioso zombou. Sua estratégia é sacrificar os membros da equipe como isca, mas se a isca for morta instantaneamente, não terá nenhum propósito. Tong controlou inúmeras bolas de aço para enfrentar o exército de zumbis. Os lobisomens zumbis uivaram de dor ao serem atingidos pelas bolas de aço. Em seguida, Tong guiou as bolas de aço para as bocas dos lobisomens. Depois, ele ativou a fragmentação de metal. Num instante, as bolas de aço explodiram em inúmeros fragmentos afiados, transformando as cabeças dos zumbis lobisomens em peneiras. Usando essa técnica, Tong logo derrotou a maioria dos zumbis lobisomens. Ao ver isso, o homem misterioso franziu ligeiramente a testa. Então essas são bolas de aço infundidas com poder sagrado. Mas fazer tal alvoroço certamente vai agitar outros zumbis. Como esperado, todos os zumbis, incluindo o Rei Zumbi, viraram-se na direção da explosão. O Rei Zumbi rugiu de raiva, ordenando que todos os zumbis matassem naquela direção. Sem saber disso, Tong tinha acabado de lidar com os zumbis lobisomens. Mas quando ele ativou a detecção de metal novamente, ele ficou surpreso. Perto dali, ele detectou metal de alta qualidade e aquela figura indistinta parecia ser uma pessoa. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Tong.
Talvez ele seja aquela pessoa. Nesse momento, um lobisomem ao lado do misterioso homem saltou. Em um instante, apareceu acima da cabeça de Tong-Yi e atacou. Tong-Yi ativou uma técnica de combinação de metal para voar perto do chão, mas o homem misterioso convocou mais lobisomens para interceptarem Tong-Yi. Tong-Yi escapou do cerco com ferimentos leves. Com o poder mágico quase esgotado, ele só podia usar sua última alternativa. No segundo seguinte, todos os fragmentos das bolas de aço explodidas se juntaram lentamente no ar. Impulsionados pelo controle de metal de Tong-Yi, uma chuva de densas, pequenas e afiadas agulhas de aço caiu sobre os zumbis lobisomem. Após uma série de uivos, os zumbis à sua frente foram finalmente aniquilados. Nesse momento, os membros da equipe em fuga criaram uma explosão ainda mais violenta. O rei zumbi que se aproximava foi imediatamente atraído e mudou de direção, deixando de perseguir Tong. E... Kim Tae-hyun ficou confuso com as táticas da equipe de apoio. Por que provocar o rei zumbi quando mal conseguimos escapar? Park Jun-mal explicou. Este é o nosso plano C, atrair os zumbis para longe do capitão Tong-Yi, um engano. Tática. Ao ver o rei zumbi partir, o homem misterioso compreendeu imediatamente a estratégia de Tong-Yi. Então ele nunca foi à isca, ele realmente pretende limpar este lugar. Depois de murmurar para si mesmo, ele finalmente não conseguiu esconder o sorriso, achando isso extremamente divertido. Ele estava muito curioso sobre o sabor do sangue de uma pessoa tão interessante. Enquanto isso, Tong-Yi também observava o homem misterioso de entre a pilha de cadáveres. Ele não tinha certeza de por que o homem misterioso havia entrado na masmorra. Mais importante ainda, como essa pessoa conseguia invocar zumbis. Tong-Yi perguntou diretamente, você é um necromante? Inesperadamente, o homem misterioso demonstrou uma expressão de surpresa. Após sua surpresa, o homem misterioso de repente explodiu com a intenção de matar. Como você sabe sobre necromantes? Quem exatamente é você? Essa reação foi inesperada para Tong-Yi. Poderia ele não ser essa pessoa? Vendo Tong-Yi não responder, a cobra negra cuspiu um ouro negro, arma. O homem misterioso agarrou-a e lançou um ataque de relâmpago contra Tong-Yi. Na emergência, Tong-Yi levantou ambos os braços para bloquear, produzindo imediatamente um som metálico. Felizmente, Tong-Yi havia obtido uma armadura transparente ao devorar a armadura secreta. Caso contrário, este golpe certamente teria cortado seus braços transformados em aço. Vendo que não poderia vencer, Tong-Yi imediatamente ativou uma habilidade de combo para criar distância. Simultaneamente, ele controlou uma adaga para um ataque surpresa, impedindo o homem misterioso de persegui-lo. Nesse momento, o sistema avisou que o tempo restante para a poção de recuperação de sangue era inferior a 50%. Tong-Yi percebeu que devia derrotá-lo. Rapidamente, assim que o homem misterioso estava bloqueando a adaga, Tong-Yi instantaneamente controlou inúmeros fragmentos de esferas de aço, atacando o homem misterioso de todas as direções, sem pontos cegos. Inesperadamente, a cobra negra do homem misterioso se enrolou para cima, bloqueando a maior parte do dano para ele. Nesse momento, os fragmentos que atingiram o homem misterioso começaram a queimar sua pele. As pupilas de Tong-Yi se contraíram. Humanos que podiam ser feridos pelo poder sagrado eram apenas jogadores que tinham devorado outros jogadores. Eles eram conhecidos como vampiros. O homem misterioso sacudiu os fragmentos e disse, irritado: parece que você não quer responder a minha pergunta. Vamos ver se você ainda se recusará depois que eu cortar seus membros. Depois de falar, o homem misterioso apontou sua lança para Tong-Yi, enquanto a ponta da lança absorvia continuamente poder mágico, liberando formalmente o verdadeiro poder dos heróis e armas. O coração de Tong-Yi saltou, pois ele já suspeitava que esta era a lança de Aquiles que a Guilda do Lótus Verde estava procurando. E no estado em que a lança liberou seu verdadeiro poder, nem a armadura secreta fundida com transformação de aço poderia bloqueá-lo. Tong-Yi cerrou os punhos. Ele havia escondido o arco replicado na manga, mas ele tinha apenas uma chance. Falhasse, ele estaria acabado. Neste momento, a lança de Aquiles finalmente terminou de carregar. O homem misterioso lançou-se direto em Tong-Yi do ar. No entanto, isso foi apenas um golpe falso. Um jato de energia negra, cheio de destruição, de repente disparou da ponta da lança, embora Tong-Yi tivesse antecipado e desviado. Simultaneamente, a espada de nuvem de Tong-Yi apareceu silenciosamente acima da cabeça do homem misterioso, mas justo quando o ataque estava prestes a atingir, foi bloqueado pela cobra negra. O homem misterioso disse arrogantemente: seus truques não funcionam comigo. Em seguida, ele liberou a energia negra, varrendo o campo de batalha. Tong-Yi abaixou-se para mal escapar da crise. Agora ele estava em completa desvantagem. Ataques à distância eram bloqueados pela cobra negra, e com a lança de Aquiles ele não conseguia nem se aproximar. Observando Tong-Yi constantemente se esquivando, o homem misterioso gritou furiosamente novamente: aquele grande nunca será conhecido pelo mundo. Quem exatamente é você? Incapaz de fazer outra coisa, Tong-Yi só pôde responder a sua pergunta: sou apenas um soldado raso. Em seguida, Tong-Yi continuou distraindo o homem misterioso com a conversa até se aproximar de um dispositivo especial, uma mina direcional. Tong-Yi usou sua habilidade para controlar remotamente o detonador. Com um estrondo retumbante, incontáveis esferas de aço carregadas de poder sagrado foram lançadas. No entanto, do centro da explosão veio apenas o sibilar da cobra negra. Quando a poeira assentou, a cobra negra tinha perdido completamente a capacidade de se mover, mas o homem misterioso só sofreu ferimentos leves. Ele disse sarcasticamente: fui escolhido por aquele grande. Como uma mera explosão como essa poderia me ferir, mas exibir-se não pode durar mais de 3 segundos. O arco replicado, carregando força imensa, perfurou ferozmente o peito do homem misterioso. No segundo seguinte, o homem misterioso, junto com a espada, foi firmemente pregado a uma árvore. Seu rosto mostrava descrença. Como isso é possível? Esta foi uma velocidade que nem meus olhos conseguiram ver. A propriedade especial do arco replicado era rastrear alvos, acertando incondicionalmente e ignorando defesas mágicas. O homem misterioso tentou puxar a espada, mas alguma força mantinha a flecha e espada imóvel. Tong-Yi sorriu e disse: não se preocupe, não vou te matar, mas agora é minha vez de fazer perguntas. O homem misterioso parecia desdenhoso. Matar?
Mi, você acha que essa espada quebrada pode me matar? Tong Yi silenciosamente aumentou a força na flecha de espada, fazendo o homem misterioso soltar um grito como o de um porco. Minha espada não tem poder sagrado, então você não vai morrer imediatamente. Mas se vampiros como você continuarem a sangrar, a dor que sentirá excederá em muito a morte. Expresse. Com essas palavras, o homem misterioso começou a sentir medo, pois o que Tong Yi disse era de fato verdade. Neste momento, Tong Yi fez sua primeira pergunta. Qual é a sua relação com o dono da lança de Aquiles? O homem misterioso, suportando a dor, gritou que ele era meramente comida. Devido à atitude do homem misterioso, Tong Yi aumentou a força sobre a flecha de espada novamente. Então ele fez sua segunda pergunta. Você conhece a verdadeira identidade do necromante? O homem misterioso sorriu e respondeu. Esse grande pode ser seu camarada, ou pode ser seu. Família. Ele é uma existência que pode se tornar qualquer um. Tong Yi rapidamente percebeu que o homem misterioso nunca tinha visto o necromante. Ele era alguém ansioso por reconhecimento, mas agora falava de maneira indireta. Tong Yi queria continuar questionando, mas não percebeu que a cobra preta havia se recuperado. O homem misterioso ficou exultante, mas assim que a cobra preta estava prestes a atacar, uma lança de ouro negro desceu do céu, perfurando diretamente a cabeça da cobra negra. Esta era a arma de nível herói, a lança de Aquiles, cujo efeito tornava as feridas extremamente difíceis de curar. Enquanto isso, a equipe de apoio tinha afastado o exército de zumbis. Park Jun-mal queria continuar fazendo barulho, mas foi parado por alguém. Kim Tae-hyun disse desanimadamente, a pessoa que ficou para trás provavelmente acabou, precisamos realmente nos esconder agora. Mas Park Jun-mal acreditava firmemente que o capitão não iria falhar. Antes de se separar de Tong Yi, ele havia deixado especificamente uma mina direcional. Se a mina não explodisse, significava que ele não havia usado seu último recurso. De repente, um estrondo ensurdecedor veio da direção de Tong Yi e alguns membros da equipe reconheceram como o som da mina direcional. Mina. As expressões de todos imediatamente ficaram tensas. O último recurso havia sido usado. Eles já não podiam ter certeza da sobrevivência de Tong Yi. Assim que todos se preparavam para voltar para o resgate, o local onde estavam de repente se tornou etéreo. Pouco depois, um castelo ergueu-se do chão. O sistema avisou. Castelo do Rei Zombie em Dakofoi. Nascidos. A equipe de apoio olhou ao redor, confusa. O que acabou de acontecer? De repente, um membro da equipe apontou à frente com terror. Eles viram zumbis se materializando do nada. Logo, o número deles ultrapassou 100. Park Jun-mal levantou as mãos, sinalizando para todos permanecerem quieto. Mas Kim Tae-hyun estava apavorado e começou a correr por sua vida. O barulho que ele fez imediatamente atraiu a atenção dos zumbis. Vendo os zumbis se aproximando passo a passo, Park Jun-mal não teve escolha a não ser ordenar um ataque. Enquanto isso, depois de derrotar a cobra negra, Tong Yi de repente notou algo suspeito. Com a guilda do Lotus Verde guardando do lado de fora como você entrou furtivamente, o homem misterioso sorriu levemente. Este calabouço foi aberto por mim. Claro que estive aqui dentro o tempo todo. Essas palavras chocaram Tong Yi. O homem misterioso quis dizer que portais poderiam ser abertos manualmente, algo que ele nunca soube em nenhuma de suas vidas. De repente, o anel do homem misterioso começou a brilhar, um sinal do segundo surto da masmorra. No segundo seguinte, o espaço entre ele e Tong Yi começou a se tornar etéreo. Tong Yi percebeu que isso significava que o terreno estava crescendo. Se isso continuasse, ele perderia não apenas esse cara, mas também o arco replicado. No segundo antes do terreno se formar, Tong Yi não teve escolha, a não ser recuperar o arco replicado. O sistema informou. Criação do castelo do Rei Zumbi em Dako concluída. Nível de entrada da masmorra elevado para 30. Então veio a risada alta do homem misterioso por trás da parede. O Senhor da Luz e das Trevas está prestes a descer. Ele sacrificará seus companheiros para abrir uma passagem para o mundo humano, impedi-lo se puder. Enquanto isso, o Rei Zumbi retornou ao seu castelo. Dentro estavam seus olhos. No momento em que o Rei Zumbi obteve seus olhos, todos os zumbis passaram por mudanças. Eles não mais dependiam de sons para mirar em inimigos, mas ganharam visão. O sistema indicou: o Senhor da Luz e das Trevas, Rei Zumbi Barão Samedi, foi oficialmente. Desceu. Tong Yi correu em direção ao castelo do Rei Zumbi, independentemente das consequências, mas o perímetro do castelo estava guardado por inúmeros zumbis. Tong Yi decidiu consumir mana para carregar o calcanhar de Aquiles. Lança. Sem hesitação, ele entrou em combate com o exército zumbi. Enquanto isso, 3 urnas estranhas apareceram no castelo do Rei Zumbi. Enquanto a equipe de apoio estava perplexa, o Rei Zumbi apareceu de repente. Eles rapidamente descobriram Park Jun-mal escondido. Descoberto, Park Jun-mal não teve escolha senão contra-atacar. O Rei Zumbi também foi atraído pelos tiros. Ele lentamente levantou a mão direita e várias correntes de ossos dispararam. Mas assim que as correntes estavam prestes a atingir o alvo, uma forte rajada de fogo o empurrou. Retaguarda. 2 colegas de equipe apareceram de repente atrás gritando: corram, não podemos aguentar muito tempo. Inadvertidamente, algumas balas dispararam em direção às urnas. O Rei Zumbi apareceu de repente para bloquear todas as balas. Claramente, essas eram extremamente importantes. Itens. Nesse momento, Park Jun-mal ordenou a todos que recuassem enquanto lançava todas as granadas. Com um estrondo ensurdecedor, o castelo do Rei Zumbi foi instantaneamente envolto em chamas. Após a fumaça dissipar, o Rei Zumbi ficou ligeiramente atordoado. Ele recebeu uma mensagem: o ritual de descida de Barão Samedi foi interrompida. Quando ele se virou, descobriu que uma urna havia desaparecido. Ao mesmo tempo, o membro da equipe Kim Tae-hyun estava fugindo com a urna. Park Jun-mal perguntou ansiosamente: por que você pegou isso? Kim Tae-hyun explicou: eu senti que era importante para o Rei Zumbi, então roubei com a minha habilidade. Enquanto falavam, os zumbis estavam prestes a pegar Kim Tae-hyun.
Mas de repente, outra rajada de fogo denso bloqueou os zumbis novamente. A equipe de apoio havia fugido para um beco sem saída. Park Jun-mal ordenou que eles segurassem os zumbis enquanto davam tempo para os colegas instalarem explosivos. Quando os explosivos estavam prontos, todos se abrigaram atrás do escudo de um Min-Tai. Seguiu-se outra explosão, acompanhada por uma labareda imensa. A maioria dos zumbis perseguidores foi aniquilada. Embora tenham bloqueado a entrada dos zumbis, a equipe de apoio também ficou presa dentro. No entanto, neste momento, uma corrente de ossos de repente penetrou a parede. Em apenas um instante, um grande buraco foi perfurado na parede, seguido pela figura do rei zumbi aparecendo diante de todos. Ao ver a urna preciosa, o rei zumbi inconscientemente revelou um sorriso gentil. No entanto, esse sorriso aterrorizou todos, fazendo-os tremer. Acabou. Vamos nos tornar zumbis também. Mas justamente quando todos pensaram que estavam perdidos, uma voz atraiu a atenção de todos. No momento crítico, Tong-yi finalmente apareceu gritando: "Quem está intimidando meus companheiros de equipe?" O rei zumbi se virou para encontrar um humano, levantando a mão para controlar cadeias de ossos para um ataque. Mas de repente, ele notou a urna ao lado de Tong-yi. Com medo de que algo pudesse acontecer, o rei zumbi não teve escolha senão recuar. Diante do comportamento intrigante do rei zumbi, Tong-yi ficou muito confuso. Olhando ao redor, ele encontrou apenas uma urna. Poderia ser por causa disso? Nesse momento de distração, o rei zumbi já havia avançado, levantando seu pé gigante para esmagar Tong-yi. Tong-yi ativou uma habilidade de combinação e começou a sobrevoar o chão. No entanto, as correntes de osso do rei zumbi o seguiram de perto, o subjugando. Felizmente, os membros da equipe abriram suas mochilas, liberando uma grande quantidade de suprimentos e esferas de aço. Enquanto defendia os ataques, Tong-yi pegou um frasco de poção de recuperação de mana. Depois de beber, sua pressão foi embora, sentindo que poderia lutar 300 rodadas a mais. Com mana, Tong-yi começou a controlar as esferas de aço, lançando um contra-ataque contra o rei zumbi. Mas, inesperadamente, havia uma barreira misteriosa na frente do rei zumbi. Mesmo com a espada da nuvem, era difícil atravessar essa defesa. Enquanto isso, o rei zumbi agarrou a espada da nuvem com um movimento casual. Ele também liberou correntes de osso, atacando continuamente Tong-yi. Os companheiros de equipe observavam ansiosamente. Então eles ergueram os que